Estamos começando mais um Monarch Talks. Hoje eu tô com a Fabiana Barros, advogada. Barroso. Desculpa. Perdão. Advogada, entende muito sobre o assunto do que está acontecendo, que acompanha. Você está trabalhando na Gazeta, você falou? Tem um programa lá? Tem um programa na Gazeta, vai ao ar todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, chama Fora dos Autos. Da hora. E aí vocês ficam analisando as coisas jurídicas? A gente fala exatamente do ponto de vista fora dos autos dessas coisas que, principalmente o Supremo, não deixa a gente parar de falar dele, né? Infelizmente. Até a gente gostaria, mas... Ele quer que a gente pare, na verdade, né? E o TSE também, eles estão competindo bastante. Verdade. Na verdade, tudo... Mesma coisa. Simboliza na figura de um homem só, o Lex Luthor, né? Bom, hoje a gente, inclusive, tem um patrocinador, falar dele rapidinho, que é a própria Gazeta do Povo, onde tem o programa dela lá, muito bom. E, eles são um jornal muito legal, porque eles não são um jornal censurador, não são lacradores, tá? Eles são abertos a várias opiniões, e hoje em dia tá difícil de você acompanhar o que tá acontecendo no Brasil pela mídia mainstream, digamos assim, sabe? Globo, Flow, esses caras não trazem mais as notícias de verdade. Você quer ver notícias de verdade? Você vai lá na Gazeta do Povo, que lá, além de ter notícias de verdade, tem 1 milhão de editores, de artigos e de programas muito legais, eles têm canal no YouTube. Tem muita coisa, muita informação para você adquirir lá, tá bom? Tem um link aí na descrição, ou também você aponta o QR Code aí, o celular na tela, que você vai ir para tipo uma promoção. Você consegue experimentar 2 meses a Gazeta só pagando 99 centavos. Então, barato demais, você só põe o dedinho ali, vê se você gosta. Se você gostar, aí você assina o preço cheio e vai valer muito a pena, tá bom? Vai lá, tem tudo, né? Análise, notícias e muito mais. Gazeta do Povo. Porra, eu sou muito bom de fazer propaganda, como você pode ver. Eu sou bem ruim, na real. Eu tenho dificuldade. Mas, bom, obrigado por ter vindo aí novamente. Eu que agradeço. Mano. Como que tá essa situação aí? Quais são as últimas notícias mais bombásticas? Tem alguma na sua... É difícil saber, né? Assim, acho que a gente está em tempos muito difíceis. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes. As pessoas precisam entender o que é lei de verdade, saber a bagunça que nós estamos, independente de lado político, porque também isso virou uma bagunça. A discussão acadêmica, jurídica, ela também, por exemplo, a própria OAB está emitindo pareceres já faz mais de 2 anos, que tem um cunho muito mais político do que técnico. Uhum. Então, isso me entristece. Eu, como advogada, já tenho mais de 20 anos na advocacia, então fica assim uma coisa que você sabe que não tem a discussão acadêmica. A gente está acompanhando, né, os Supremos aí, né, eles não deixam a gente parar de falar deles. Juntou com as questões do TSE, até vi a sua live aqui, adorei com aquele senhor que fez as urnas. O Carlos Rocha, eu acho. Pois é. Ele é muito bom, né, ele explicou bastante coisa e acaba ornando, combinando com as coisas que eu conheço de que deveria ser garantido, eu digo, o processo eleitoral como um todo. Então, a gente está com isso, com esse problema, isso está acontecendo no Brasil hoje. Mas isso vem de uma cultura também nossa, ruim, nesse aspecto, de não entender de onde começa o problema e que a gente precisa, de fato, sentar e tentar resolver, ao invés só de ir para o desespero, como está acontecendo agora. Então, a gente tem uma parte da população que está discordando, não do resultado em si, mas acho que do processo eleitoral como um todo, das garantias individuais e direitos fundamentais que estão sendo violados dia a dia, que nem ontem chegou uma notícia que um dos meus amigos advogados, uma senhora de 74 anos, uma dona de casa que, simplesmente por ela estar se manifestando, ela teve uma dessas famosas sanções do Lex Luthor. O que aconteceu com ela? Não, o que eu sei é que ela teve as redes censuradas e também parece que estava culminando em alguma pena de multa. O que é esdrúxulo também ao processo, tecnicamente falando. E as multas dos caras, tipo, 100 mil reais. E assim, não existe isso de você combinar no nível do processo ali, porque é só um inquérito, né? Você não tem um processo em si, você já imputar uma multa para isso. Isso é completamente a lei ou direito. E as pessoas falaram tanto, né, de ciência. O direito é uma ciência. Então, quando você faz faculdade de direito, é ciência jurídica. É uma ciência, porque existe uma lógica. Não é assim, não deveria ser, né, tão bagunçado. E o que está ocorrendo na prática acaba afastando as pessoas do que é legal, do que é justo, do que é moral, do que é correto. A percepção, para mim, pelo menos a minha percepção, é que a lei não existe mais. Acabou o Estado de Direito. Para mim, a gente tem um homem que é
capaz de fazer qualquer coisa que ele quiser. Ele pode ignorar a Constituição, a lei suprema, que era o trabalho dele defender. Ele está atacando. Então, eu estou bem desiludido, assim, eu pessoalmente. Mas a gente precisa, como civilização, assim, a identidade brasileira, ela está num processo de amadurecimento. Então, ela precisa encarar isso de fato. Então, fazer a constatação do problema faz parte do negócio. Então, a gente precisa ter consciência do que já não funcionou no Estado democrático de direito. Isso não é ataque à democracia, é o contrário. Você está garantindo que ela sempre ocorra, porque também é natural desses processos. A gente, desde da construção da República na história do Brasil, a gente teve muitas vontades de vários ditadores. Não vou nem citar alguns, porque senão o pessoal fica pegando nisso. Eu não quero levar tanto para o campo ideológico, eu queria levar mais para o técnico. Mas a gente já teve Estado Novo, que, ao meu ver, era mais parecido com o fascismo. A gente teve isso. O Estado Novo era um tipo de lei, era um tipo de Constituição? Como que era o Estado Novo? Então, porque, para quem estuda o direito à eu Constituição... não estudo, você vai ter que me explicar. Não, vamos falar assim, acho que é legal as pessoas como um todo entenderem isso. A gente veio do processo, não, obrigada, lá da monarquia, tem a Constituição de 1834. Essa Constituição, ela previa o poder moderador, que é o que muita gente hoje confunde, o que deveria, o que seria o papel das Forças Armadas. Depois que isso saiu, né, das constituições seguintes, a gente teve o Estado Novo, que é a área de Getúlio Vargas, que é onde eu vou atrair gente muito hater, porque tem gente que ama a era getulista. Na minha opinião, na minha concepção, o Brasil ficou cerca de 15 anos, muito perto ao fascismo. Eu acho que foi muito prejudicial ali. A gente estava muito próximo do absolutismo de alguém. Eu acho que a gente não pode ficar concentrado na mão, como está ocorrendo hoje, de uma pessoa ou de um grupo de poder. Isso não é o que eu considero como lei, o que é justo, o que é democrático, e nem a versão mais atualizada, nem academicamente falando. Então, tem muita gente também que aponta, fala, os Estados Unidos, um modelo. Não é o modelo. Para quem estuda de verdade, ele não é um modelo democrático, ele só serve aquele modelo para o americano em si, porque a Constituição americana, para o americano, é algo transcendente. Você nasce americano, você já sabe aqueles princípios, que aquilo é educado, e você não vai nem contestar. Nem questionar. Faz parte. A Constituição. Que nem eles são muito processuais, né? Procedimentos. Não é só no direito, para qualquer coisa. Você pega, tem manual, então, eles seguem aquilo. Tem os seus erros, tem as suas correções, mas você não tem como trazer, nem para o Brasil, nem para outros lugares. Então, nós deveríamos entender que o Brasil, até pela história do Brasil mesmo, né, colonização e etc., a gente tem muito mais a ver com o que aconteceu na Europa. Então, a gente pode olhar, por exemplo, a britânica. A britânica ela tem um poder moderador, através de leis ali, que funciona. Que é a rainha, não? Através da rainha também, mas tem algumas legislações ali, mas a representatividade do parlamento inglês funciona demais. Então, você tem a Câmara dos Comuns e você tem aquela discussão fervorosa no parlamento, só que a sociedade também é participativa. Então, a gente tem exemplo bom para olhar, que nem eles quiseram sair da União Europeia. Saíram. Né? Na hora que teve o pau ali, dissolveu o Congresso Nacional deles. Isso aqui seria algo assim escandaloso, mas não tem porquê. Porque lá, aquela sociedade, não estou falando se é bom ou se é ruim, eles entenderam que é o melhor para eles. Foi essa a decisão. Né? Então, o tempo dirá se foi bom ou ruim sair do Brexit. Talvez o Brasil precisa de uma própria personalizada, alguma coisa única. Então, o Brasil precisa entender, primeiro, a identidade nossa, que nós somos um país colossal, com diversos problemas diferenciados, trouxeram para nós parte de legislação europeia, parte de legislação dos Estados Unidos, que nem a parte que todo mundo gosta de citar, falando desse ponto específico aqui da Constituição Federal, falado lá dos checking and balance, né, dos freios e contrapesos. Funciona muito bem para o pensamento americano. Para nós, não existe mais esse equilíbrio. É fato consumado, você não tem. Mas eu acho que para qualquer coisa que pudesse estar escrito na nossa Constituição, nas nossas leis, tudo não ia funcionar quando você tem alguém que simplesmente pode ignorar o que está escrito. Então, mas a gente está personalizando. Tem, tudo bem, a questão do Alexandre, mas eu diria... Mas eu coloco todos os 11 aí nesse balaio. Você vai ter que colocar todos eles, porque eles... 11 ou 10, não sei. 11. Mas eles operam um, depois opera o outro. Isso é verdade também. Isso também faz parte do STJ, que as pessoas não falam muito, mas isso também é costumeiro. Hoje está muito
em voga lá o TSE, porque o TSE tem esse mesmo princípio. Só que eu, que sou advogada há 20 anos, você vê isso em primeira instância. Então, para dar um exemplo, uma área que não tem nada a ver com política, ou melhor, tudo tem a ver com política, mas... mas entendi. Mas inocentemente, quando você faz o direito, eu fiz direito porque eu queria ser um agente de justiça através das leis. Santa inocência. Infelizmente, Muito difícil. Nada disso aconteceu. Mas eu atuei, então, num tribunal aqui perto, em Santo André. O tribunal, para aquele tipo de ação que eu entrava, para não polemizar, só para o pessoal entender, você protocolava uma ação que pode subir para 10 tipos de andares lá, para uma vara específica. Só que já tinha o entendimento do presidente do tribunal que aquele tipo de ação tinha tal entendimento. Então, era uma decisão política, porque o direito ele é individualizado. O que deveria ser? Eu estou aqui com a minha petição, esse é meu cliente, esse é o caso a caso. Esse juiz ele tem que estar imparcial, ele tem que estar completamente esvaziado para poder julgar o que seria melhor para o meu cliente. E aí você tem o direito ao contraditório, que é o normal. É isso que você espera, qualquer pessoa espera, que você vá procurar justiça no Brasil. O devido processo legal. O devido processo legal é isso. Só que aí você tem várias vertentes. Então, você tem a esfera penal, a esfera civil. O que esses ministros estão promovendo, em primeiro lugar, que é bem grave, é misturar tudo. Então, quando veio aqui... É Carlos, né? Eu tenho um problema. Carlos. O Carlos ele deixou muito claro. Quando ele falou do processo, do apontamento da urna, eu vejo o processo eleitoral um problema num todo, não é só a urna, né? Sim. Mas da urna especificamente, ele foi muito bem claro. Foi uma própria resolução do TSE que estipulou como que deveria ser. Qual o procedimento que um partido político, que é o que a lei determina, deveria fazer se encontrasse uma inconsistência. Deveria fazer, então, um pedido de verificação extraordinária. Processo administrativo, não é judicial. Isso tem bastante diferença. E aí a gente teve a movimentação de um processo extremamente judicial, que não tem nada a ver com a esfera administrativa do direito. Aí tivemos ali uma condenação absurda, sem nenhum senso de ética, de moral, de justiça e de proporcionalidade. Sim. Então, eu estou falando de um fato isolado aqui, porque é recente. Mas a gente ficaria a noite inteira se eu fosse apontar as mais recentes, em diversas áreas. A gente aponta os ministros do Supremo porque eles são exibidos. A culpa é deles. Eles que estão fazendo as decisões que mais têm impacto E também. também eles vão dar entrevistas, eles acabam fazendo essas palestras fora do Brasil, que irrita a grande massa. Sim. Né? Que nem o ministro Barroso, eu critico bastante ele, porque ele é do movimento neoconstitucionalista. O que significa esse Significa movimento? o seguinte, nós temos... Primeiro assim, já tem uma Constituição que se você pedir para alguém citar 3 artigos da Constituição, ninguém vai saber. Sim, ela é gigantesca. Gigante, né? E completamente emendada. Eu já perdi a conta de emendas. Tem Pode mais crer. de 130, 140, sei lá. Agora mesmo estão propondo uma emenda constitucional, questão lá do para teto. censurar as pessoas. Não, do teto. É projeto de emenda à Constituição. Então, toda hora ela é emendada, você já não tem mais a referência. Mas se for pegar ela crua, todo mundo sabe lá que no artigo 5º tem seus direitos. Mas, e os princípios, só que aqueles princípios são tirados conforme o cliente. Não vale para todo mundo. Essa coisa de isonomia é ilusão. Então, você tem uma Constituição super ampla. E aí, o Barroso, ele traz uma bandeira americana que tem a ver com os globalistas, tem a ver com essa vertente acadêmica, que eu não estou falando de teoria da conspiração, não. Não, eu acredito pra caralho no globalismo. Não estou falando do chapéu tem de alumínio. Tem gente que acha que é conspiração, mas não, eu não é uma acho vertente inclusive acadêmica, o tá? Macron, ele deu uma palestra, acho que esses dias tudo a ver aí, com o Macron. Ele falou justamente isso, ó. Não, as pessoas estão achando que tem que ter mais de um polo político. Não, a gente tem que ter um polo político global decidindo. Ele falou com as palavras, depois procura. Macron, Trudeau, são os líderes hoje do mundo. Biden. Que acabam representando uma corrente verdadeira. Sim. Né? Não é conspiratória, está ocorrendo. Tem muita gente poderosa querendo fazer Exatamente. Uma organização central. Supranacional. Supranacional, total. Suprapartidária. Então, o Barroso, ele é dessa corrente. Tem outros, tá? Eu estou pegando ele porque ele é fácil apontar. Ele mesmo, ele se glamoriza por isso, ele acha isso bom. Então, ele tem aquele papo assim. As pessoas vão identificar, porque você viu isso em várias palestras dele, em várias declarações. Ele falando, olha, as pessoas são muito incivilizadas no Brasil. Eu sou muito civilizado, então eu vou te dar a solução... o que seria da sociedade brasileira? O que seria da sociedade brasileira se nós não iluminássemos
o caminho deles. Entendi. Isso foge, porque aí fica uma coisa meramente interpretativa. E o direito técnico, o direito acadêmico, que é o que eu estou falando, que desde o começo é uma ciência jurídica e deveria, pelo menos, obedecer à base, ele não permite isso. Porque se você abrir esse leque, você vai tirar o que é condicional para o cidadão, que é o seu direito individual. Eu não posso interferir no seu direito individual. É isso que o direito vem trazer, o positivado. Meramente, basicamente é isso. Né? O meu direito vai até onde vai o seu direito. Então, essa esfera tem que ficar muito separada. Só que essa coisa interpretativa, conforme está a sociedade, conforme o momento e conforme a maluquice da cabeça dele, isso abre um leque gigantesco. Então, leque ele é quiser, defendente, né? ele defende essa corrente abertamente. De ativismo jurídico. É muito mais que ativismo jurídico, porque o ativismo, quando a gente fala ativismo judiciário, né? Quando foi aberto um precedente pelo Supremo, muito antes dessa coisa de Bolsonaro, que foi na época do Lula, se não me engano. Esse foi o primeiro precedente que abriu nesse sentido? Importante, sim. Né? Foi num julgamento lá que eles decidiram que, como o Congresso Nacional não legislava, eles tinham que fazer algo por omissão. Então, você acaba fazendo uma norma via STF, por omissão. Eu discordo completamente disso. Eu acho que tem situações em medidas cautelares que você pode até fazer. Por exemplo, tem lá um grave ameaça, mas é duro você ver isso no âmbito do Supremo, porque o âmbito do Supremo é só matéria constitucional. Deveria ser só a interpretação da lei de forma científica. Porque lei em si teria que ir para o STJ, mas está tudo bagunçado. Então, a gente vê essa interpretação que eles estão fazendo, como começou lá atrás, né, por omissão. Só que o pessoal se apega na causa em si, que na questão era lá das relações homoafetivas. Para mim, eu não estou falando da causa, estou falando do método. Porque deveria ser, até para dar melhor embasamento e separar as coisas, e as pessoas, inclusive, ter mais direitos. Quem luta por essa bandeira deveria ter sido feito pelo Congresso Nacional, com uma discussão aberta para a sociedade de uma forma geral, para as pessoas entenderem o que é cidadania. E se pôr contra, a favor, no total, parcial, sei lá. Não, mas democracia é isso, exatamente. Né? A gente não controla o resultado, quem controla é a maioria, né? Esse é o jogo que a gente Mas você tem que ter uma discussão aberta. Sim, né? sim. Então, houve uma supressão disso. Decidir como que o Brasil é. Exatamente. Eu não sou nem um pouco contra a união homoafetiva. Nem quero, porque eu acho que a vida individual de cada um você responde. Sim. E é uma coisa muito inerente à sua vida particular. Sim, entendeu? Sim, mas eu concordo com você que não é, tipo, era o correto, não, o certo é o Congresso passar essa lei. Com aí aprovado pelo Senado. E aí e com a discussão lá que tem audiência pública, é para isso que serve. O pessoal fala, não serve para nada. Não serve. Você tem um assunto, às vezes, muito polêmico, que vai mudar a sociedade, que vai ter um monte de lei em cascata, que vai afetar a vida daquele ser humano individual ali, positivamente ou negativamente, mas as pessoas precisam entender. Não pode vir na base da canetada. Não pode ser uma pessoa que decide. A democracia não é ou, isso. Né? Ou dar essa impressão, que às vezes não é uma única pessoa, mas deu essa impressão. São 11 pessoas, né? Eu acho que tinha que ser pelo menos 50 milhões de pessoas tinham que decidir algo assim, né? Exatamente. A gente vê um processo muito parecido que está acontecendo, a Constituição lá do Boric, da Colômbia, lá que eles tentaram fazer um monte de coisa, tentaram ser via canetada. Ele não estava errado de fazer o procedimento, porque aquilo foi estipulado através de um plebiscito, só que ele tentou colocar as ideias dele. Essa parte ele errou bastante, entende? E a população rechaçou. Porque a população entendeu que aquilo não era a prioridade. Pode crer. Então, isso a gente também precisa entender, que o Brasil teria que estar discutindo o que é prioridade. E, para mim, eu que sou do direito, está muito claro qual seria a prioridade. Qual que seria a prioridade hoje? Você restabelecer o que foi rompido. Você restabelecer a ordem, verdadeiramente, a ordem que eu digo das coisas. Sair de uma ditadura, cada um no seu quadrado. E a lei. Sim. Né? Eu não consigo ver, tem gente aí que não gosta muito dessa coisa positivista, mas eu não consigo ver em relações que o Brasil já é tão complicado, você não obedecer à lei. E para nós, que somos os perseguidos, não estou me fazendo, é verdade, é verídico isso, né? A gente é literalmente perseguido. Que é só um lado da discussão que está sendo
perseguida, você tem os dois pesos. Do peso da lei em si, você sabe, tudo bem, isso aqui eu sei que é ilegal, consigo enxergar. Eu sei que eu não posso fazer tal coisa porque eu estou violando tal direito e vou receber tal coisa. E mesmo assim, pelo que eu conheço de liberdades, eu posso correr o risco de assumir esse risco e pagar o preço ou não. E aí depende do Estado ele me punir ou não, né? Isso existe, é verídico, infelizmente, ainda mais no campo penal. Tem muita gente inocente presa e o inverso também. Muita gente culpada solta. Sim. Então, a gente já vê... Tem gente que é até presidente, né? E sem dúvida, no conceito do que é legal, sim. Né? E não adianta individualizar e falar, foi o Moro, por exemplo, no caso do Lula, porque nós tivemos ali uma série de processos, uma série de condenações, foi revisto pelo tribunal, foi para o STJ. E aí a gente tem, é aí que está. Você perde a referência. Você tem uma decisão claramente política, claramente para interferir, começa lá atrás, tirando a autonomia das pessoas, e você tem também uma... por exemplo, se eu fosse tentar me candidatar, nem quero isso não serve para mim, não sirvo para a área política. Por que não? Não, porque eu não tenho nada a ver com isso. Tipo, eu dou aporte, mas não me identifico com isso. Você não quer lá fazer campanha, me vejo eu como prometendo para as pessoas coisas. Não. Eu prefiro que os outros façam e eu fico cornetando. Esse lado daqui é muito mais confortável. Então, só que assim, se eu fosse me candidatar, a primeira coisa é, eu estou tudo certo com a lei? A lei eleitoral? Eleitoral, a lei que está falando ali da ficha limpa, eu estou apta. Eu ficaria com vergonha, Fabiana, de concorrer se fosse apontar alguma coisa assim depois. Mesmo porque a gente sabe que a vida dessas pessoas são viradas de ponta cabeça. Ah, sim. Até são criadas coisas também, sim, de ambos os lados, de todos os lados. Então, você tem a sua vida assim. Só que você já sabendo disso, pensa como você tem que ter realmente certeza de que vai dar certo para você apostar, porque a eleição presidencial custa dinheiro, a gente está falando de dinheiro também. Sim. Então, existe muito interesse, muita coisa envolvida nisso. Então, eu já aponto ali um problema desde o começo, da soltura do Lula da forma que foi. Para mim, quando eles soltaram o Lula, tinha que ter sido uma crise nacional. Fala assim, mas como assim eles estão soltando o Lula? E tudo que aconteceu, e os juízes que mandaram, e as provas, e o dinheiro que voltou. E sabe qual que é o problema, Monark? Por exemplo, a gente está vendo agora que o Lula pediu a antecipação da diplomação dele. Né? Aí eu vi várias teorias, porque o pessoal está viajando, gente. Várias teorias da conspiração. O que é certo, que a gente sabe, que dá para falar, não é verdade. Supostamente ele está com problema de saúde, ninguém sabe a gravidade disso. Né? Oficialmente é dito que é algo contornável, mas existe... pela idade, pelo histórico, pela vida que ele teve de cachaça, as coisas que ele fez. Câncer também, pois né? mas é do câncer mesmo, né? Que deve é falado. Ter voltado, é isso? Isso, é o que dizem. Formalmente foi dito que ele teve uma operação ali e tal. Esse é um dos problemas que uma possível antecipação, mesmo assim, não justifica, pelo princípio do direito administrativo, tá? Mas tem um outro ponto que justifica. Ele queria viajar para conversar com o secretário do Biden. Para ele colocar os pés nos Estados Unidos, ele tinha que ter o passaporte diplomático e a diplomação que ele é um presidente do Brasil, que ele não poderia ser detido, porque ele tem processos em andamento nos Estados Unidos. Caralho! Quem não lembra aqui da Odebrecht, da Petrobras, etc. Teve que pagar uma grana, né, Petrobras? Esses processos estão em andamento. E a justiça americana não é igual à nossa justiça. Lá é uma justiça. E aí o pessoal fala, mas ele foi para o Egito. Tá bom, mas no Egito ele não tem processo aberto. Ele não houve essa preocupação por parte dele. Então, aqui eu tenho um critério objetivo, de um motivo. Nem sei se é esse ou não, estou chutando. Poderia ser, faz sentido. Né? Eu estou olhando para as coisas que acontecem, porque não nos é informada. Você não tem acesso mais às petições. Não tem mais mídia, né? Não, e não tem a petição. Petição? Como assim? Todo o processo, então, ele entrou na justiça, né? Na justiça eleitoral, para pedir essa diplomação antecipada para o Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE. Ele concedeu. Eu nem sei se está disponível ou não, mas todas as coisas estão dificultadas. Então, se você for parte de um processo, você deve saber. Você não tem acesso às vezes aos autos. Eu sou parte de um processo, inclusive, e eu não consigo acessar o que eu sou sendo acusado para me defender. É um absurdo isso. Isso primeiro que não existe, isso é legal e constitucional. Mas vamos pegar lá a exceção. A exceção... Existe, sim, sigilo que você decreta, por exemplo, questão de menores envolvidos, questão de
várias questões, o sigilo é decretado, mas não para as partes. Tá? Então, só que isso é exceção, porque a regra do direito brasileiro é você dar publicidade a tudo que acontece. Porque através das decisões de outros casos, de outras coisas parecidas, você tem um entendimento do que é certo, do que é justo, do que a lei entendeu. Cria-se jurisprudência dessa Cria forma. jurisprudência e também uma forma da sociedade entender que eu não vou fazer tal coisa porque o resultado é aquele lá. Pode crer. A mensagem que eles estão nos passando é exatamente oposta. Eu nem sei o que eu posso fazer, eu nem sei o que eu estou errado ou não, e eles já fizeram coisas assim completamente absurdas, de criar uma lei agora e punir crimes que você fez, uma conduta que você fez no passado, só que naquela época não era crime. Pode crer, o que é também constitucional. Absurdo, porque como que você vai ter esse controle, Monark? Sim. Se amanhã for decidir que tal coisa é ilegal, você vai ter que se enquadrar. Sim. Ou virar um revolucionário aí e pagar o preço. Sim. Mas você não pode pagar por coisas que na época que você fez tal coisa, aquilo não era crime. Isso está acontecendo. Então, voltando aqui para falar do processo eleitoral como um todo, o TSE, essa resolução que eles fizeram, que está em vigência, que era só até dia 31 de outubro, mas ela continua. Mas não era censura. Agora não, é censura mesmo. Como diz agora a Carmen Lúcia, era só um tiquinho, era só um pouquinho. E olha que surpresa, não acabou depois das eleições, o cala-boca morreu. Para nós, morreu. Tá bem cala-boca mesmo. Então, a gente olha para isso, você tem a indignação do cidadão comum, que quer fazer o certo, que não quer viver na zona, Sim. que se tornou isso, que é uma zona. Aí eu ainda tenho indignação de ter tido aulas com o Alexandre de Moraes. Ele foi meu professor em cursinho da magistratura, né, cursinho preparatório, dava aula de direito constitucional, escreveu livros, uma referência. Você vê ele falar contra ele mesmo, as falas dele mesmo no passado. Então, muita gente faz isso, né? Pega na internet o velho Alexandre, o vintage, que ele já é vintage. E o de agora, e você pega falas que são contrassenso. Ele poderia ter mudado? Até poderia, mas no que, essencialmente, ele está falando, não, porque a Constituição continua sendo a mesma de 1988. E, inclusive, cláusulas pétreas para eles não estão nem valendo. Pode crer. O que significa que ele sabe que ele está errado, ele sabe que ele está fazendo algo inconstitucional, mas mesmo assim faz. E por quê? Da onde vem, a gente estava nesse papo antes de começar, da onde vem tanta coragem ou tanto respaldo de poder para que ele possa fazer isso e não entrem pessoas, a polícia não entra na casa dele e leva ele preso, porque é o que deveria estar acontecendo, né? Sim. Na minha opinião. Sim, porque a gente tem até critérios também objetivos. Não vai ficar ofendido, Alexandre. Estou falando aqui da lei. Né? Se quiser, revoga a lei, porque ele está com esse poder já também. Revogou, já. Mas, por exemplo, a gente tem a lei de abuso de autoridade, que eu vejo que incorreu em vários crimes. Aquele procurador, o Sebastião Coelho, falou de coisas bem importantes a respeito disso. Falou da declaração que ele deu de guerra ao país, eu enxerguei do mesmo jeito. Quando ele fez aquele pronunciamento daquela festa mega que ele fez no TSE de posse dele. Gente, aquilo é só uma colocação normal que acontece. Não deveria ser nada demais. Foi feita, assim, literalmente com tapete vermelho e tapete persa para os mais especiais, caras especiais, que eram os ex-presidentes do Brasil. Isso para o povo brasileiro, vendo tudo isso, é um tapa na cara. Porque a gente não quer isso. Né? A gente, não quer um imperador, né? Não quer. Já passou essa época. E na época que tivemos, ainda é bem dividida a sociedade nisso. Então, a gente não tem por que retroceder. Mas, veja, quando você aponta e fala a monarquia, que era o absolutismo total, Dom Pedro I e Dom Pedro II tiveram o apreço de caminhar como acontece a britânica. Eles eram monarcas constitucionais. Então, não era um monarca... O Brasil não teve isso. Então, para nós, a gente olhar para isso, por isso que eu falo, o Brasil precisa entender a identidade dele. Porque a gente olhar a figura de alguém concentrado, um poder tão grande, e sim, o nome é ele, mas os outros também dão esse aporte, você se pergunta mesmo o que está por detrás dele. E aí eu vejo esses movimentos que a gente falou aqui, supranacionais, suprapartidários. Não estou ligando, essencialmente, vou falar de coisas que existem no Brasil. Infelizmente, nós temos uma narcoditadura também em andamento, independente da minha vontade, se a vontade você concorda ou não concorda, isso existe. Todo mundo sabe aí que você tem um problema de... o Rio de Janeiro já era, né? Vamos só ser sinceros. São Paulo também. São Paulo também? São Paulo tem outro tipo de crime, mas que também suporta a narcoditadura. É o crime patrimonial, né, ligado ao patrimônio. Então, você furtado, quem nunca foi, né? Os meninos do celular, que pode... Para aqueles que votaram, pode, né? Então,
Então, a gente vê bastante disso, isso existe, né? Quem estuda isso já traça mais de 30 organizações criminosas, realidade brasileira. O PCC é uma PCC, grande empresa, além de ser uma organização sim, criminosa. E brigam entre eles. Tudo isso todo mundo sabe, né? Que existe já esse estado paralelo, esse estado de exceção. Que lá a lei é a lei que quem faz... Tem gente que acha bom, né? Eu acho que o pessoal lá é escravizado. Né? Tem gente que sente segurança. Porque lá eles têm a lei lá. Tem. Lá, pelo menos, é respeitada a lei, né? Lá talvez não tivesse imperador, né? Gente, é um absurdo, mas eu sei que as pessoas que estão ali, que não é por escolha completa, têm um sofrimento absurdo de ver isso e ter que submeter, né? Eu tenho relatos de amigos que moravam em comunidades no Rio de Janeiro, nem vou falar de agora para não polemizar, mas tipo 20 anos atrás, que se você olhasse torto para alguém, já acontecia alguma coisa muito séria. Para mim, isso é muito sério. Entende, sim. gente? Você não tem a liberdade. Sim. Então, né? Então, bom, o principal ponto é esse. Então, a gente vê, por exemplo, a divisão da esquerda e da direita, e a esquerda comemorando e torcendo, marcando as pessoas no Twitter, falando, olha aqui, Xandão, olha o que ela está fazendo. Xandão, você é demais. Xandão, né? Se não fosse... E eles mesmos... Salvador da democracia. E aí a gente tem uma fala do Toffoli, se eu não me engano, de 2 anos atrás, falando que ele é o poder moderador. O STF é o poder moderador. Não existe isso em nenhuma lei, isso não está na Constituição, isso é completamente ilegal, inconstitucional, horripilante de ouvir. E aí o que você tem para fazer a contrapartida, que é o ponto polemicíssimo, mas é o que hoje está todo mundo falando, que é do artigo 142, que tem correntes do direito que divergem do entendimento, mas o artigo está lá, ele se refere, sim, às Forças Armadas, é necessário uma lei ordinária, essa lei já existe, então você tem meios disso, você teria como fazer o que eles já estão fazendo de forma branca. Lembra que uma época o Bolsonaro falava assim, a gente já está vivendo um parlamentarismo branco, porque falava até que o Bolsonaro era como se fosse a rainha da Inglaterra, que ele estava sem poder de decisão, que inclusive o Maia, se não me engano, foi para fora do Brasil e deu uma declaração que o Brasil era um regime parlamentarista, presidencialista, com uma Constituição muito mais perto do parlamentarista, mas é presidencialista. Isso é um grande absurdo. E se a gente fosse ver naquela época, na vigência, a gente tinha a Lei de Segurança Nacional, não temos mais. Agora está no Código Penal, e é isso que o Alexandre de Moraes, esse pessoal fica marcando a gente, fica apontando. Está a partir do inciso 359 do Código Penal. Então, virou crime algumas coisas que saiu ali da Lei de Segurança Nacional. Mas, naquela época, o que o Maia fez, ao meu ver, se configuraria em algum artigo ali da Lei de Segurança Nacional, porque ele estava indo contra o regime do Estado democrático. Aquilo ataca a democracia. Pode crer, sim. Porque ele estava indicando a uma comunidade internacional que o Brasil não era mais um regime presidencialista. Porque ele não gostava do presidente. Faz e você tem que esquecer disso. Você tem que lembrar que outros passarão. Que o presidente é o presidente, não importa que você não gosta ou não, né? O certo, o correto, o negócio é feito para mudar, para ter alternância de poder. Só não vale garfar, não vale roubar. Ou não vale dar a sensação que o processo não foi justo, que é isso que está acontecendo agora. Sim, sim. Então, a gente tem a implementação de um estado de exceção, que é o que é proposto no artigo 142, que, ao meu ver, nem chega nesse absurdo, porque para mim, ele seria feito algo pontual, provocado. Como que seria assim? Como que é o processo de iniciar este artigo? Primeiro acontece o quê? Então, o artigo 142, ele fala lá, ele dá constitucionalmente a competência das Forças Armadas. Então, as Forças Armadas, não vou lembrar assim certinho, mas sim. Né, o que eu sei de cabeça. As Forças Armadas brasileiras, elas servem, em primeiro momento, lá, para a nossa defesa de ameaças externas, isso é muito óbvio. A gente tem um problema constante no Brasil, que são as nossas fronteiras, que são colossais. As Forças Armadas faz um bom trabalho em relação a isso e deveria ter um aprimoramento independente aí do campo ideológico, porque nós somos aqui uma grande nação com várias coisas e qualquer um pode nos invadir, infelizmente. Aí a gente é a joia da América Latina, né? Pois é. E aí a gente fica brincando com isso, contando com a sorte, até uma nação não olhar para nós. Eu estou falando de grandes nações, não estou nem falando de... Venezuela, né? A Venezuela tem um exército gigantesco. A Venezuela recentemente está com um problema aí, que dizem que tem os drones iranianos que estão operando, por exemplo, lá na guerra da Ucrânia com a Rússia. Então a Venezuela tem esses drones? Elas poderiam usar aqui no Brasil? Dizem que tem. Eu não posso afirmar, mas é uma preocupação que eu tenho, legítima. Eu me preocupo muito com a Venezuela, porque é uma ditadura, né?
tudo pode sair de uma Se bem que ditadura. tem gente que defende, mas não tem como defender. Tem gente que defende Cuba. Mas tem gente que defende a Venezuela em si, mas lá as pessoas deveriam reavaliar, porque lá você não tem nem contato com o venezuelano. Por mais que você tente, as pessoas lá realmente estão sofrendo algo assim surreal. É uma preocupação humanitária. Eu vejo assim, na América Latina, aquilo é uma preocupação humanitária. Então, a gente tem já esses problemas, as Forças Armadas, então, estaria para fazer esse serviço, e eles já acabam fazendo, precisariam de melhora. Eu tô vendo umas movimentações do Exército. Você já viu esses vídeos aí? Não, do Exército? alguns, então, tem muita fake, né? Mas o que é real e é verdadeiro é que sempre existe um mapeamento constante das Forças Armadas em relação às nossas fronteiras. Então, nós temos alguns problemas cruciais, também independente do problema ideológico, gente, é fato. Por conta dessas narcoditaduras, por conta também das pessoas que estão passando da fronteira, pelos problemas que o Brasil, às vezes, não tem capacidade de suportar, além do que já são os nossos problemas, né? Mas tem lá o projeto, por exemplo, Acolhida, que acontece na fronteira. Ali está tendo uma movimentação muito maior, porque existe, sim, uma movimentação na América Latina como um todo que estava esperando a definição se nós teríamos um governo de esquerda, um governo de direita, para eles se movimentarem. Isso que eu estou falando é respaldado pelas falas da esquerda. O presidente de Honduras veio dizer recentemente que ela queria um financiamento do BNDES. Então, se ela quer um financiamento já pelas vias que a gente conhece, sem garantia nenhuma, né, para fazer sei lá o quê, com o nosso dinheiro suado, porque é de quem trabalha e nossos impostos são embutidos, tudo tem imposto, então somos nós que pagamos, independente aí da sua classe social, mas essa é a grande verdade. O Brasil, cheio de problema e deficiência, a gente tem que ainda ouvir esse tipo de discurso. Então, assim, aí você olha, então você tem, sim, o cenário internacional está muito movimentado. Existem vários problemas lá. A Ucrânia é real, né, ainda com a Rússia. A gente está quase numa terceira guerra mundial, né? Aquilo é real. Só que aquilo, você tem que olhar pelos dois lados. E tentar entender que isso pode chegar no Brasil, obviamente. Já chegou faz tempo, na minha opinião. Eu acho que todo esse estado de exceção que a gente vive hoje é reflexo da mudança geopolítica. O eixo político de interesses mudou. E deixou tudo mais acirrado, porque agora tem um inimigo, né? Agora tem o outro, o polo ocidental contra o polo oriental. É isso que eu ia falar. E eles estão brigando. E nós, como sociedade ocidental, e eu estou me colocando no bolo, a gente está muito ruim. Como, assim, quando eu olho, assim, eu falo, meu Deus, que a guerra na Ucrânia é uma guerra por procuração, por proxy, é uma guerra da OTAN contra a Rússia. Sim. E por que isso não poderia acontecer no Brasil? Óbvio que pode. Então, quando eu vejo essa O Brasil é um pouquinho maior que a Ucrânia, né? Então, aí você entende o problema disso. Sim. Quando eu vejo essa movimentação do Biden, desse secretário, e aí não é maluquice, não é piração, não é teoria da conspiração, mas você olhando todo o cenário, o Biden com dívida altíssima pelo dinheiro empregado, como a esquerda americana acaba fazendo, eles curtem isso, essa história, né, que eles fizeram. Eles imprimiram dinheiro infinito por causa da pandemia, aí era estímulos. Não, e a indústria bélica americana tem que ser sustentada por isso, são um dos grandes motivos, então você vê essa movimentação, a gente volta para aquele ponto, tá? Poder concentrado em pessoas que são supranacionais. Ao meu ver, isso é um grande perigo para a civilização como um todo. Sim, porque se você for olhar a guerra da Ucrânia, talvez uma parte que se explique são os interesses comerciais de pouquíssimas pessoas. E você vê uma população sendo dizimada. No fim, eu acho que é aquele controle unipolar que os caras querem. Eles querem dominar o mundo, a Rússia não quer ser dominada, nem a China. Então, se a gente olhar por esse prisma, não tô, gente, porque o pessoal depois pega essas coisas, né? E corta. Jamais, para mim, o Putin é um ditador, ponto final. Mas olhando pelo aspecto do povo russo, né? A gente virar a lente, olhar o povo russo, a história da Rússia, o que eles trazem na tradição deles, eu acho natural eles rechaçarem algumas ideias que estavam sendo trazidas pela cultura da União Europeia. Porque é uma cultura completamente diferente. Estou falando culturas. É a cultura woke, né? Então, eles se oporem a isso, eu acho natural. Sim. Ou pelo menos ter uma resistência dos mais tradicionais. Mas acho que a questão nem foi nem só cultural. Acho que tem também cultural. Essa pontada é que o Brasil também tem isso. Porque não deixam nós termos a nossa identidade. Então, você tem a galera que acha que os Estados Unidos é tudo, né? Então, favor de Yankee completamente, olha para lá como se algo lá fosse favorecer diretamente o Brasil. Não vai. Só vai favorecer o Brasil se for interessante naquele momento geopolítico para eles. Só vai ser interessante para a gente se a gente bater o pé e falar, não, vai ser assim que a gente vai... Mas como que a gente bate o pé para fazer isso? A gente tem que ter o que alguns países pensaram.
por exemplo, uma coisa super polêmica, mas ter uma bomba Bomba atômica. atômica, claro, eu sou total a uma favor forma de bomba de atômica. você ter Da um gente ter. resguardo. Porque, Tinha que ter umas 200 bombas atômicas, na minha porque, opinião. na verdade, se tiver uma que funciona, já vale. Sim, é que uma não dá tanto medo, mas né? pelo menos isso deveria estar sendo discutido. Sim. E esse aspecto que eu estou falando, a gente vai ser atacado por gente da esquerda à direita e tem gente da esquerda à direita que concorda conosco. Sim, Porque o sentimento nacionalista, não aquela maluquice, esse que eu primeiro tenho que proteger aqui meu país, eu tenho que primeiro proteger a minha indústria, eu tenho que primeiro proteger a minha lei. A soberania, né? Primeiro eu tenho que fazer isso, para depois eu tentar pensar em outras coisas. Sim. Isso está vindo num movimento assim no mundo inteiro, porque pela recessão econômica, vindo da pandemia, acumulada aí com a Ucrânia e com a Rússia, e pela uma influência europeia, porque a Europa não se sustenta mais. Assim, as máscaras da Europa também estão caindo. Então, grandes lideranças que a gente olhava e falava, nossa, que demais, olha a democracia aí dos Estados Unidos bombando, hoje em dia já, principalmente no universo acadêmico, existe muita dúvida em relação a coisas que têm que ser revistas, refeitas para melhoria, né? Não, existem até alegações de fraude lá nas eleições americanas também. Existe uma no divisão. Rumble ainda pode falar, mas se tivesse em outra plataforma, É. você não pode falar a respeito disso Pode das eleições crer. americanas. Só que você tem provas, pelo menos indícios. Para mim, voto pelo correio é uma parada maluquice. Qualquer coisa mais fácil de você falsificar. Tem gente que falam, tem muita documentação a respeito disso, e isso é um problema americano. Mas veja, é um problema que o americano tem que resolver. O que o pessoal está fazendo com essas fakes, né, essas movimentações todas? Então, a gente tem movimentação de final de ano, que é comum, é das Forças Armadas. Existe a convocação, até, gente, eu aprendi isso com militar. Eu fui perguntar, falei, gente, me explicam isso, porque eu não quero passar vergonha. Eu só não sei muito patente militar, mas o que eles acabam fazendo, então, a defesa da nossa soberania em relação à invasão estrangeira. Eles têm que vigiar, e não é só defender quando entrou, é para isso não acontecer, é a prevenção. Sim. Então, eles têm que monitorar como que está o mundo, às vezes longe, o mundo muito perto. Também eles acabam fazendo um controle dessa narcoditadura. Aliás, eles acabam fazendo com índio, indígena. Isso é uma coisa muito legal que o brasileiro deveria valorizar, porque eles se ajudam nisso mutuamente, e é uma cooperação legal aí. O índio quer proteger suas terras, né? E o exército o Brasil, quer proteger também as exato, terras dele. entende? Existem interesses Convalentes? Será que está certo essa palavra? congruentes, né? Congruentes Entre si, e que um respalda o outro, que é necessário. Você vê o respeito, inclusive, de muitas comunidades em relação a isso. Então, esse é um problema real. Aí a gente teve, por exemplo, estão falando, porque estão pedindo a reconvocação de pessoas da reserva, né? Da reserva. 5 anos atrás. Só que isso foi me explicado que é natural que se faz a prova de vida, porque você tem que estar sempre tendo esse monitoramento. O cenário externo do Brasil não está normal, não tem nada a ver. Vamos esquecer um pouco a nossa política interna. Externamente não está normal as coisas. A gente está num mundo que está em colapso, né? A verdade é essa. Sim, se eles, que são os militares, que estão mapeando isso, não estiverem preocupados, alguma coisa está estranha. Não são bons militares, então, né? Então, a gente tem que presumir que eles estão fazendo esse controle. Então, existe essa movimentação por isso, nas fronteiras, etc. Mas é engraçado que começou essa movimentação depois das eleições, né? Antes ou você as não pessoas estão vendo, reparando um pouco mais. Pode ser, né? Mas Porque tem muito vídeo fake que é fora do contexto, que não é nem militar brasileiro e estão pondo militar. Pode crer. Para separar as coisas. Mas eu vi vídeos que não eram fakes também, bastantes, assim. Teve nesse final de semana um negócio lá com 2 militares que entraram no morro do Rio de Janeiro. Torturados. Um absurdo, e teve retaliação. Mas isso é algo, gente, um problema que não tem a ver com a política em si do momento. É político, é problema de segurança, mas não tem a ver essa movimentação lá, especificamente, acho que foi em Cabo Frio, né? Mas naquela região ali. Então, está sendo tudo monitorado. Então, de novo, para falar das Forças Armadas constitucionalmente. Então, essa é uma competência. Eles têm o dever, isso é dever, não é, eu acho, não, tá lá. E quem não gostar disso, aí que se vire para mudar, como quer o PT. General. O PT quer tirar, por forças nacionais, Guarda Nacional, e tirar armas, etc. O exército não vê essas paradas, né? Não fica com uma pulga atrás da orelha, não? E aí, generais, vocês estão vendo? Eles não ficam assim pensando, será que os caras querem fuder nós? Será que os caras querem tomar todo o poder? Se eu estivesse na pele deles, eu saberia a resposta, porque para mim tem indícios, né? Eles já passaram o Fernando Henrique, que sucateou as Forças Armadas, é só você conversar com o militar que ele vai te falar isso, é relato, isso também não é achismo, é relato. O governo Dilma, eles foram humilhados,
Existem relatos de pessoas que estavam, independente das 3 forças, né, Exército, Aeronáutica e Marinha, o comandante tinha que mandar as pessoas para casa porque não tinham o que comer. Foi essa a vergonha que chegaram a passar. Eles sabem disso. Não tinha orçamento nenhum. Não. E existe a preocupação também deles com o soldo deles, né, com a pensão, que é tão discutida. E o governo petista não esconde. Esquerdista não esconde que isso vai perder importância, tá? Bom, mas tem também muito militar com os privilégios aí também, né? Tem. Vamos só... Tem que ser revisto, mas não com essa desculpa de... Eu jamais posso, pela soberania, por conta de um discurso ideológico momentâneo, eu colocar a soberania do Brasil em risco numa situação onde a gente está com o mundo não equilibrado. Não, claro, né? o exército é importante. Então, essa força aí, ele existe. Aí a gente tem uma força secundária, que está lá no artigo 142, que seria a garantia da lei dos poderes constitucionais. Então, tudo que está na Constituição e considerado poder, as forças armadas, por ter o poder da força armada, constitucionalmente, eles teriam a legalidade de intervir se for provocado. E essa provocação é feita através do presidente da República, sempre respaldado em justificativa. Tem um processo, um procedimento interno que é vinculado pela Lei 9799, uma lei ordinária, né, que ali diz como que você tem que fazer o processo em si. Né? No Brasil, nós já tivemos, em 1964, o Congresso Nacional é que fez isso. Na minha visão, eu acho que, como um poder está contra o outro na nossa situação, até acho que caberia sem ser também somente do presidente da República, porque nós estamos com um problema de poderes entre si. Né? Os poderes estão complicados, um usurpando a competência do outro. Então, como que vai resolver isso? Você precisa pôr a bola no chão. Mas então o Bolsonaro, se quiser, ele provoca esse artigo, se ele quiser, a hora que ele quiser. Ao meu ver, se ele não fizer isso, Monark, a gente vai ver o que os militares alertaram numa carta informal. É uma convulsão social, com toda certeza. E acho que o povo brasileiro, independente também da corrente ideológica, não precisa passar por isso. Porque, como eu te falei, a gente tem a inserção de mais de 30... pessoal, galera aí do comando, né, que são verdadeiramente armados. Você não tem controle sobre essas armas. Quando fala em desarmamento é uma piada, porque esses você não tem controle, não são os CACs, não são nada disso. Então, você tem essa realidade já no Brasil e você vai vir contra uma tirania que você não tem mais instrumento. Então, o pessoal aí sabe, o pessoal que caiu com o canal... por conta do TSE, você não tem instrumento jurídico. Não, eu não consigo... Porque foge da competência do TSE. O TSE não poderia te punir, você, pessoa física, individual, até pessoa física, jurídica, se você não estivesse no pleito. Né? E se ele fosse fazer isso, ele teria que tirar isso do TSE e te colocar isso na justiça comum, pode ser até a federal, nem concordo, mas a justiça comum, para você poder ter o devido processo legal, né? Ter acesso aos autos. Porque você não tem o tanto de recursos na justiça, o TSE você não tem tantos recursos assim, porque ele é um tribunal feito para o processo eleitoral. Eu não tenho nenhum recurso. Então, você tem zero, você não tem para quem recorrer. Eu só tenho que ficar quieto e aceitar que eu fui censurado. E o pior de tudo, se você tiver a chance que se abrir, vai ser no STF, que são os mesmos. Sim. Né? Então, a esperança, a população está muito indignada com essa questão. Não tem esperança. Eu só aceitei que eu perdi o canal, 10 anos construindo aquele canal, foi pro saco, porque o Lex Luthor decidiu e é isso. É um grande absurdo, né? Será que quando o mundo voltar a ser normal de novo e a lei for respeitada, será que eu consigo processar o Estado e ganhar uma grana? Deveria. Vovó, melhor vocês continuarem na ditadura aí, porque se acabar a ditadura, eu vou processar vocês o que é certo, milhões, viu? Né? O que é certo e justo é o correto. Sim. Depois você vai ficar na fila dos precatórios, mas é só outra conversa. Tem problema. Mas é o certo, pelo menos, você ter isso, esse respaldo. Né? Tanto falam do Estado, ou que o Estado tem que servir. Eu não discordo disso, porque tem gente aqui que fala que é da direita, é meio maluco. Eu não sou liberal. Assim, nem tudo é por dinheiro. Então, eu acho mesmo que a gente tem que ter projetos sociais com o dinheiro do Estado. Tem coisa que o Brasil não consegue se desvincular. Por exemplo, o SUS. Não dá. Sim, certo? Sim, é importantíssimo. Importantíssimo, esse dinheiro tem que ter. Mas, assim, também serve para a paz social, mecanismo de paz social e até saúde física, você saber que o Estado funciona de verdade. Esse é o mínimo de uma democracia. Que eu não vou ter lá uma penitenciária, porque é real, com pessoas que não tiveram... A audiência de custódia tem, mas assim, pessoas que estão lá indevidamente,
Ao contrário também, pessoas que... Você tem que ter um mínimo para você poder começar a discutir o que está certo e está errado na lei, por exemplo, de execução penal. Então, os políticos, de uma forma geral, não querem encarar isso. Isso acaba sobrando para o judiciário. Só que o judiciário se avocou disso. E está lá e não quer largar esse osso. Então, voltando, o artigo 142, primeiro seria a garantia lá externa e a garantia... Também nós temos aí a garantia dos poderes constitucionais. Mas aí o Bolsonaro vai lá e apresentou. Ele só precisa apresentar. Seria uma via. Uma das vias seria. Seria a mais formal de todas. Ele convocaria o Conselho da República, que muita gente fala, é preciso, muita gente fala, não é preciso. Mas eu estou só falando que tem na lei. Se não me engano, é o artigo 91 da Constituição Federal. Que esse conselho tem até membro da maioria, membro da minoria, os dois partidos que mais têm representatividade no Congresso, presidente da Câmara, presidente do Senado e mais umas outras pessoas lá. Fudeu, né? Se você colocar essas pessoas aí, então, mas o bom disso, ou o ruim disso, mas foi o que os constituintes decidiram, é que é só um conselheiro. Não é vinculante o que for decidido ali. Então, seria só para ouvir e falar, tá bom, beleza? Mas agora, ele aconselha quem? O Exército? Eles ouviriam, por exemplo, uma demanda hipotética do presidente Bolsonaro em relação à interferência de poderes, e essas pessoas convocadas pelo Conselho Nacional de República diriam, então vamos invocar o 142 ou não vamos invocar, dariam um conselho. Aí vocês falaram, não vamos invocar. Não tem problema, ele pode continuar com o processo. Entendi. Isso não é vinculativo, por isso que eu estou falando. Está lá na lei, mas não é necessário. Não é o determinante. Seria o correto, mas tanto faz. E pro momento acho que é importante que a gente faça o correto na lei, porque a gente Mas no momento que nós estamos vivendo, eu não sei se a gente tem tempo. Tem isso. Porque demora para fazer um conselho? Tudo demora no Brasil, dependendo do interesse político. Então fudeu. Tanto que o Congresso está hoje se debruçando, votando a PEC lá, que é fura-teto, e eles não podem sair de férias, que isso é uma lei, enquanto eles não votarem orçamento. Então, você vê muita vontade política, porque o orçamento, né, é muito interessante para eles, independente da posição ideológica também. Então, isso é uma tristeza, a gente ter essa percepção real. Você não vê a mesma vontade política para fazer isso em votações de coisas que são muito pertinentes e necessárias à sociedade. Não, o Congresso só vota coisa para eu. Onde eu vou ganhar? Como eu vou ganhar mais poder, mais orçamento? E nesse caso aqui, é uma perda política muito grande de quem for o envolvido, porque, obviamente, vai ter gente dizendo que é inconstitucional a decretação do que eu estou dizendo, embora seja... constitucional, esteja e é uma leitura lá. técnica que eu até aceito divergência, mas tem essa visão aqui. Pode crer. Tá? Aí a terceira visão também que tem, além de você deixar os poderes constitucionais garantidos, você tem a garantia da lei e da ordem, que é a tal da GLO. Que teve um deputado que pediu a GLO, né? Sim. E a gente já teve a GLO, por exemplo, recentemente no Rio de Janeiro. Inclusive, foi o Braga Neto, né, o interventor, para algo pontual, que é isso que o Exército faz e deve fazer via constitucional, com ainda a anuência do Congresso Nacional. Mas essa anuência do Congresso Nacional, você pode ter, você pode não ter, depende do estado de coisas. Por quê? Você já está num estado de exceção. Quer ver? Eu peguei aqui, eu vou ler, porque isso aqui as pessoas não têm noção. Por exemplo, o pessoal fala, estado de sítio, estado de defesa. Está na Constituição, artigo, acho que 133 a 139. Mas eu vou pegar aqui só para o pessoal entender. Beleza. Só para a gente entender como que, realmente, o que a gente está querendo garantir. Quer ver? Tá. Vou perguntar para você, você vai me responder. Por exemplo, você se considera, tá? Você teve restrição ao seu direito de reunião, associação, sigilo de correspondência ou sigilo de comunicação? Violado? Não sei, acho que não. Tive. Não sei, você teve o grupo de WhatsApp, como teve gente que foi vazado e colocado na mídia? Não. Então, mas teve gente que teve. A gente tem Sim. noção disso. Isso, pela legislação, o WhatsApp ele é equiparado ao sigilo de correspondência. Entendi. Que é algo constitucional. Tipo o que aconteceu com o Arthur Duval, então. O dele, daria para apontar, dos empresários lá, os que fariam golpe. Sim, né? sim. Que são senhores ali, aquilo tudo, você, por lei, se a lei tivesse na normalidade, você pode até vazar, mas se tivesse o consentimento de todos os participantes do grupo. E aí não poderia ser usado no tribunal esse jamais, vazamento. porque essa prova seria inválida, Pode tá? crer. Então, isso já está ocorrendo de fato. O direito de reunião, por exemplo, hoje em dia eu tenho receio. Que nem as pessoas estão lá na porta dos quartéis pelo quê? Pela segurança. Lá vai vir a polícia do estado prender, bater né? nele. Então, a gente tem isso aqui. Sigilo de comunicação, comoção grave de repercussão nacional, ocorrência de fatos que comprovam a ineficiência de medida tomada durante
o estado de defesa. Então, isso aqui que eu estou falando, se a gente tivesse esses direitos violados, já estaria consolidado na Constituição Federal o estado de defesa, que você tem os seus direitos individuais subtraídos. Então, por que é muito pesado você decretar um estado de defesa? Porque se você vai tirar do cidadão comum esse tipo de direito, só que isso já está ocorrendo sem intervenção militar. Pode crer. Isso está ocorrendo de forma branca, de forma jurídica. E é muito pior, porque você não tem o controle processual disso. Então, vira uma tirania. E aí, o mais grave ainda é que, por exemplo, detenção em edifício não destinados a acusados, esse aqui até passa, mas restrições relativas à inviolabilidade correspondente, eu falei, suspensão de liberdade de reunião, busca e apreensão em domicílio. Aconteceu com várias o Marco pessoas. Sintra, né? Várias pessoas. Desde 2019. Isso está ocorrendo. Faz 3 anos que isso vem ocorrendo no Brasil. E só piora, né? Só piora. Requisição de bens. Né? Então, a gente vê que isso aqui seria um direito tutelado pela Constituição Federal, que, se não tiver cumprido, já seria como estado de defesa ou estado de sítio, que precede um estado de guerra. Entendi. Não é necessariamente uma guerra internacional, a gente está falando aqui de problemas internos. Uma guerra civil, né? Uma guerra, já entendeu? Então, já tem. Então, quando você propõe que realmente, então, o Exército venha fazer o que está lá no 142, que é para garantir, ele vai pegar essa bola e vai pôr no chão. Aí, muita gente viaja com o que seria isso, porque muita gente é apegada a 1964. É outro tempo, são outras pessoas, outra legislação e outro tipo de comportamento de tudo. Nem os próprios militares enxergam desse jeito. Os militares não querem realmente tomar o poder, né? Não, porque para eles a gente precisa pensar, isso é uma verdade. Desculpa se eu estiver magoando alguém, mas é a minha visão. As altas patentes do generalato estão em carreiras até confortáveis, por mais, sei lá, difíceis que possam ser. Depende de muita dedicação, de muita renúncia pessoal, tudo isso é verdade. Então, eu agradeço, né, por eles fazerem o trabalho deles, mas agradeceria muito mais se eles percebessem que esse momento que o Brasil está vivendo, assim como foi naquela carta relatada, se não for parado, eu não estou falando em relação ao Lula, eu estou falando em relação ao processo inteiro. Se a tirania não for parada, se algo não for feito, a gente não terá nem resquício de democracia. E a minha profissão, por exemplo, que é o direito, que eu já, como advogada, eu tenho processo na Comissão Internacional de Direitos Humanos, que para mim é um absurdo, porque a gente não tem o poder moderador, eu nem quero ter, mas como eu não tenho mais recurso dentro do STF, a gente se reuniu com alguns advogados no ano de 2019, subimos para dizer, a OAB não está nem aí para a gente, então a gente está sem acesso aos autos de pessoas aí sendo investigadas, e o advogado ele tem que ter acesso aos autos, qualquer criminoso tem. Não importa o crime, tem que ter direito ao advogado. Isso faz parte da democracia. Quando você tem isso relativizado e quebrado, a democracia já não está funcionando. E agora vem o Alexandre de Moraes até com cara de pau lá e dizendo que tem sim, que é mentira. Isso está tudo documentado, está na Comissão Internacional de Direitos Humanos. Entendi. E é um absurdo, para mim, ter que recorrer a isso. E a comissão, o que eles falaram? Falaram alguma coisa? Nós somos meros mortais, advogados, sociedade civil, sem nenhum engajamento político. Então nós ignoraram. somos pela via assim, mais difícil, que não tem nenhuma... fizemos todo o enquadramento para entrar ali e todo andamento que tiver vai ser completamente natural, porque não tem interesse político. Inclusive, a maioria lá concordava com o governo Bolsonaro, mas viria uma sanção para o governo Bolsonaro cumprir, se viesse. Né? Mas não veio, não foi, teve andamento, mas agora a Carla Zambelli lá com o Paulo Figueiredo entrou com algo muito parecido, só que já tem um outro peso, porque são ela é política, deputada. Parlamentar, com os direitos violados, e ela está fazendo outro tipo de denúncia. E o triste é eu saber que a Comissão Internacional de Direitos Humanos, você tem lá algumas comissões para atender, por exemplo, só o pessoal da Nicarágua, só o pessoal da Venezuela, que chega com denúncias graves de violação internacional de direito humano que a esquerda tanto defende. Você já tem comissões, e já o Brasil, infelizmente, está tendo já essas pessoas que, dentro da comissão, que já estão tentando entender o processo que está acontecendo no Brasil, vendo isso com uma grande preocupação. E que não é bom, tá? Esse tipo de recurso é porque você afastou. Você está com várias porque não está mais funcionando nada no seu estado. O seu estado parou de funcionar, você precisa de uma corte internacional. E uma das... Até também quem defende 142 seria esse esgotamento de todas as vias. Isso é muito claro. O processo eleitoral, acho que é o mais recente onde responde isso. A questão das urnas, a questão da fraude, não fraude. Mas para o cidadão comum,
cidadão normalzão, não tem que ser nada disso. Ele tem que olhar o processo eleitoral e entender. E para ele tem que ser seguro, transparente. né? Eu não tenho que saber de log. Ninguém acha transparente, né? Nenhum brasileiro acha Pode que é... ser o mais seguro do mundo. Não é minha área. Mas não assim, é mais seguro. Para mim, não transparece. Sim, sim. E esse é o grande problema. O próprio Exército diz que não é seguro, né? O Exército e outras entidades disseram também. Até o TCU, a mídia distorceu. Porque ele disse também, no mesmo sentido, que não é possível averiguar com toda certeza. E aí a gente teve ontem, por exemplo, a derrubada de todas as contas da Bia Kicis, que é outra deputada, que foi presidente da CCJ, gente, Comissão de Constituição e Justiça. Que... Não tem limite pro poder do cara. Qual que é? Você porque não gostei. Ela diz isso, mas eu não sei se ela sabe, porque realmente não tem acesso aos autos, né? Ela acha que foi por uma crítica que ela disse que as urnas eletrônicas são passíveis de fraude. Gente, colocar isso no campo hipotético é hipotético. Ela não assumiu. Ela disse, vamos melhorar. Isso é lógico. Tudo é passível de problemas. Para mim é passível, que eu possa morrer daqui a 2 segundos. Sim. Eu negar isso, entendeu? Mas a probabilidade de você morrer é pouca, entendeu? Mas é passível. Mas é passível. Né? Vai cair um meteoro aqui do nada. A gente não está falando de probabilidade nisso. Então, realmente, o direito foi rompido. O Estado democrático de direito, que tanto falam, o Estado em si, ele está aí, né? Mas a violação do Pacto Federativo, Estado Democrático de Direito. Democracia é o povo, força do povo. Você acha que você tem força com o povo? Eu não. Eu também não. Eu só me Estou falando como cidadã. Eu também, eu me sinto assim. Cara, esses últimos anos eu só me fudi. Assim. Eu me fudi muito, inclusive. E assim, a gente está com uma patrulha também tão grande da sociedade civil. Se não fosse só, né, se não fosse o peso do Estado... Ainda tem os lacradores do caralho, chato pra caralho. E depois vai comer picanha vestida a ouro, porra. Ou vai ser preso lá no Catar porque... Porque tava mamado, né? Aí eu dou risada, mas com razão. Deixa eu rir. É foda, me divertir na vida. Então, o cara ficou na cabaninha da embriaguez, né? Achou que ia morrer e tal, fez todo um drama. Todo um drama, né? Você vê como a sociedade tá chata, Monarca. Os caras vão pro Catar, que tem uma sociedade, todo mundo sabe como é aquela sociedade. Você não sabe, desculpa, é você que não sabe. Você é burro, você não sabe. Eu tenho por princípio assim, eu vou na casa de alguém, eu vou respeitar a regra do cara. Sim, mesmo que seja uma regra, tipo, idiota, tá ligado? Tudo bem, eu posso discordar, mas Deus do céu. Ainda mais se você discordar da regra dele, ele te mata, né? Então melhor concordar, né? Assim, você não tem muito, né? E aí a gente vê vários. E eles achando que o Bolsonaro era autoritário, né? Vai ver. Agora eles descobriram o que é autoritarismo de verdade. Gente, eu espero realmente que essas pessoas não queimem a língua, porque o que eu vejo pela frente, se isso não for consertado, eu tenho esperança, eu sou uma otimista. Vejo ainda, porque esse negócio de fazer lei... vamos fazer... Congresso Nacional não serve só para fazer lei. Primeiro, eles deveriam até revogar as que não servem para nada. Que era, acho que é prioridade. Fazer uma reforma das coisas que importam. Então, a gente tinha a previsão de reforma administrativa. O Lula já acabou de dizer que essa não serve. Porque não vai contemplar aí o pessoal do funcionalismo público. Desculpa, pessoal. Mas a gente precisa fazer conta. É questão de fazer conta. E eu nem sou liberal, eu não estou nem aí para isso. Eu acho que o dinheiro tem que ser gasto. Tá lá, o funcionário tem que ser pago. Mas você tem que fazer o cálculo, porque daqui a pouco fica assim... você conseguir pagar o salário integral. Isso já aconteceu no Brasil. Sim, bom, provavelmente... Eu tenho medo de virar uma China. Medo de... Você já viu... Tem uns vídeos muito tristes da China, cara, de suicídio em massa, gente pulando do prédio, assim, várias pessoas, porque eles não aguentam mais a repressão. E aquele nível de opressão e de repressão e de controle. Tem pessoas meses trancadas dentro de casa sem poder sair para trabalhar. Tem gente que mora na China que fala que a gente está mentindo, Monark, mas assim, eu vi os vídeos e eu achei bastante convincente. Era um CGI muito bem feito, os vídeos. E assim, eu me compadeço, me coloco na situação daqueles cidadãos chineses e fico pensando, que nem uma cena de uma senhora, meu Deus do céu, sabe? Eu jamais... A gente teve isso no Brasil na pandemia. Pior aquela senhora na praça ali, para mim, foi emblemático. Sim, a gente já é um país autoritário. Né? A gente já tem essa... Veio dos coronéis lá e ficou mantido. Sim. Essa sanha, essa coisa de poder que não quer largar o osso, entendeu? E o direito, ele que bloqueia, ele que dá o bloco mesmo em superpoderes, nessas coisas autoritárias, se o direito funcionasse. E o direito, ele age muito mais preventivamente do que punitivamente. Mas quando não está funcionando preventivo, que já é o caso, você tem que vir com a mão pesada de verdade. Porque senão isso aqui vai virar uma bagunça. Então, é uma bagunça. Né? E não é golpe, que se diga isso. Podem chamar, podem falar. O pessoal que apontava a época do Temer, é golpista, não era. Foi um processo de impeachment, que é um processo. Como que a gente fala isso também?
academicamente no direito. Você faz direito comparado internacional. Então, assim, o que o Brasil pratica é igual ao que outros países do mundo praticam? E aí, para o Barroso ficar feliz, países civilizados, eu não precisaria pegar só os civilizados. Sim. Poderia pegar qualquer tipo. Mas costuma-se pegar os civilizados. Aí pega lá, como é que os Estados Unidos funciona, a Europa funciona, então você canadense, você pega direito comparado. No direito comparado, por exemplo, canadense tem muito mais sanção, muito mais pesada quando isso ocorre. Então, você fazer uma intervenção militar para garantir tudo isso, você já tem esse processo por aí que no direito comparado ninguém ia falar, não, está tendo um golpe no Brasil. Quem olha isso é o brasileiro, mas quem vem de fora, pelo direito comparado, não. É a mídia, né? A mídia que não importa o que a acontece. mídia é golpista também. Só o fato do PL entregar um relatório apontando falhas na urna, eles já foram Eles considerados deveriam golpistas. ser a favor, porque aquilo, para o cidadão comum, vamos lá, de novo, vamos se despedir desse negócio, dessa briga, essa treta entre Bolsonaro e Lula. Mas para o cidadão, essa discussão é muito importante. Sim. Ali foi... Veja, o cara que é técnico, que é um engenheiro, ele está no inquérito da milícia digital. Milícia não existe na lei. Pode crer. Milícia digital. Milícia existe. Sim, sim. Mas milícia digital... O que é uma milícia não digital? Existe essa definição. É um grupo de então, WhatsApp. você tem um inquérito de um crime que não existe, que supostamente é uma organização, ok, que se tem indícios, ninguém sabe, porque o processo não é. Aí a gente tem a mesma coisa da época da ditadura, que eu condeno, que é você colocar as pessoas em inquéritos permanentes, não deixar aquilo evoluir para o processo, que você chama Ministério Público. Aliás, os membros do MP, ao meu ver, deveriam acordar, porque está muito claro, pelas legislações que estão sendo propostas por Renan Calheiros, Randolfo Rodrigues, esquerda latino-americana, não é viagem minha, e a própria encenação aí dos ministros, dá a entender que não tem importância mais o Ministério Público. O que eu vejo com um grande problema, porque o Ministério Público ele acaba garantindo que você vai ter mais isonomia, né, direitos iguais, que você vai estar despido. Então, eu vejo essencial, o pessoal aí, por exemplo, da área da família, é essencial um promotor ali. Ele, às vezes, funciona muito mais do que um juiz em si. Só que quem recorreu à justiça, estou falando aqui da parte que mais precisa do cidadão, ele sabe a importância de um promotor, para o bem e para o mal. Sim, então, sim. Mas tem que ser incentivado e melhorado o que tiver que ser corrigido. E por que o MP fica calado e conivente? Essa é uma grande pergunta. Porque eu, como advogada, estou tomando as dores e correndo o risco de ter minha carreira cerceada, que, aliás, já está, por isso que eu estou nesse ramo da comunicação, porque eu tive que mudar, óbvio. E eu estou correndo o risco de ter perseguição da OAB, porque eu ainda fico cornetando o emprego do cara que está garantido. E eu que não tenho nenhum respaldo do mês inteiro, porque eu sou profissional liberal, como advogado por essência profissional liberal. Então, eu fico defendendo o direito dele. Então, eu fico perguntando, cadê o Aras? Né? Lembra? Cadê o Aras? Mas cadê o Aras nisso? Mas o Aras é o engavetador-geral da República, né? Mas não importa, porque pelo que está vindo aí, ou quem está abaixo, que nem Mas eu acho que ele está a Lindora está junto. tentando. Para mim, uma máfia tomou conta do país, né? Tem uma máfia tomou conta do país, essa máfia é gigantesca, tem muita gente envolvida, essa máfia tem conexão com o crime organizado. Com tudo. E ela domina o país. Com a narcoditadura. E eles com interesses internacionais. Eles tomaram o país à força. E é isso. Eleição não se ganha, se toma. E sabe o que eu acho que é o pior? Você é otimista, mas eu não sou. Eu acho que o Bolsonaro não vai fazer nada. Eu acho que ele vai ficar quieto até o Lula assumir e vai se recolher. Vai para outro, sei lá. A gente está com várias opções na mesa. De verdade, isso não é viagem. O Bolsonaro sabe das coisas com toda certeza. Ele sabe que a esquerda não está de brincadeira para prendê-lo e fazer a família dele sofrer, com razão ou sem razão, não importa a razão. Sim, ele sabe, ele tem consciência disso. O pessoal que apoiou ele sabe disso? Sabe. Então, quem se elegeu na onda do Bolsonaro sabe disso? Sabe. Eles têm algum poder de reação ainda? Tem. Através da lei? Sim. Eu não estou propondo nada fora da lei. O que eu falo é dentro da lei. Existe isso. O risco a ser calculado é dele. Ele que tem que ver, porque ele também tem a condição de olhar o todo, Monark. Porque ele sabe, por exemplo, ele teve acesso de coisas que eu não tenho em relação à segurança pública, de fato, dessas organizações criminosas. Se, de repente, eles dessem tudo e vai oprimir o cidadão, vai colocar as armas deles. A gente não sabe. Essa noção eu não tenho. Eu suponho que realmente a gente está muito perdido mas se nisso. Tem esse risco de tipo, haver um golpe paralelo. do crime sobre Sim. o Estado? Isso já existe. Porque... Não, mas aí que ele não pode só ficar quieto, pô. Aí que ele tem que falar assim, mano...
Olha, eu não vai sei ou o que vai, né? falta, porque apoio popular para uma certa parcela da população considerável existe. De gente duvidando do processo eleitoral, pode chamar de golpista, colocar o rótulo que quiser, mas é fato consumado e podem até pegar no nosso pessoal, não importa, mas é Ninguém uma que tem verdade. cérebro acredita que as eleições Exatamente. foram feitas de forma limpa. É. Eu, Com se censura eu rolando, fosse porra. eleitora do Lula e petista, eu estaria super desconfortável, porque está muito claro que o sistema em si quer o Alckmin, não quer o sim. Lula. Sim. Então, eu não sei aí que você está confortável. Você devia se juntar com a gente nesse sentido. Mas eles não vão, eles Tá são bom, burros. mas fica o convite, vai que... Ele vai ter né? que esperar o Lula sair de cena, o Alckmin assumir, começar a passar um monte de Porque coisa que o eles não Alckmin gostam. era o inimigo deles. Era É. o cara que fazia oposição, só que não, né? Sim, só que o sistema se uniu, né? É. Aí a gente vê tudo isso na mesa. Então, existe uma reação. Se nada disso acontecer, e muita gente fala, é diplomação, não diplomação, é uma situação jurídica antes da diplomação, depois é outra situação, isso é Entendi. irrelevante. Mas, no fundo, se quiser acontecer, depende, não é mais assim. Eles ficaram mal acostumados. A gente, como cidadão, a gente chegava para um parlamentar e falava assim, olha, você tem que entrar com tal artigo, fazer tal coisa. Todo mundo, isso é ponto positivo, o cidadão aprendeu mais sobre lei, sobre cidadania, mas é ruim, porque os caras ficam acomodados, você dá a letra para o cara fazer, é o trabalho dele, ele tem um assessor parlamentar. Ele tinha que ser o líder desses Ele tinha que movimentos, ser o líder. não o Então, seguidor. tudo acovardado, falando, mas se eu for para frente, eu vou ser preso. É verdade. É verdade, mas tá. Eles estão lá para isso também, Monark, para ixi, pagar esse mas preço. Eles estão lá para ganhar dinheiro, pô. Eles Então, estão é lá nessa hora que se separa para ter a o aposentadoria joio do trigo, meninos de, né, de Eu não garotos. sei se tem trigo de... nessa plantação, Também viu? não sei. A história recente nos dirá, né? Sim. Porque a gente vai poder... Eu vou cornetar com força. Mesmo correndo o risco de ser, a gente já sabe, tá? Já tá sendo, Já está sendo, exatamente. polida, né? Já. Eu trabalhava na Jovem Pan. Pode Eu crer, fui tirada do ar. pode crer, Porque eu estava explicando o que me foi perguntado sobre a lei. pode crer. Eu não estava falando nenhuma barbaridade. E olha que eu sei que tem gente lá que fala, sem dar nomes, mas assim... E eu acho que você deveria poder falar barbaridades. Acho que é liberdade não de expressão. nem é meu papel, porque eu não me considero uma maluca, assim. Eu Tá, falo que bom, né? Ninguém- muita coisa. Não, tem gente que gosta de ser malucão. Eu não. Entendi, Minha entendi. parada é Bom, ser eu já legalista. falei uma frase aí, né? Não posso falar nada de ninguém. É. Eu falei uma frase, sou mais doido do que todos vocês. Então já me orgulhei de ser maluco um dia. Ah, então Bêbado, tá bom. né? Desculpa, Lugar de... peço perdão. Você já tem seu lugar de fala garantido. De maluquice, tem muita gente que me considera Você maluco. está na cota de maluco. É, sim, com Entendi. certeza. É semi-inimputável. Como? Semi- Sim. Pô, não posso ter Entendeu, que... gente? Se eu for preso, por favor, me ponha numa cela tá tipo índio. acolchoada. Índio é assim, né? Pela legislação brasileira é assim. Ah, é? É. Ele é inimputável? Depende, mas tem uma legislação de 1973 que considera o índio inimputável. Então, tudo que o índio faz, ele não pode ser responsabilizado. Caralho. Aí, quando veio a Constituição de 1988, falaram, será que a gente não está exagerando? Mas aí deram bastante acesso para o índio ter direito na justiça, o que eu acho muito positivo. Claro, sim. Só que, assim, essas discussões, que é uma discussão muito paralela, mas é importante para o momento que a gente está vivendo, na verdade, quem se importa mesmo com o índio indígena, porque vão reclamar do termo, mas a própria legislação fala índio e fala indígena, então estou usando os dois termos que tem na legislação. Mas índio, o índio lá, quem se importa tem que ouvir os caras, o que eles querem. Porque tem diversas etnias e cada um sim. quer uma coisa. Então, assim, não dá para você falar Colocar tudo no mesmo de balaio. novo, Barroso, falar, porque os índios querem isso. Não, cara, vai ver o que eles querem, porque muitos querem entrar pro mercado, dinheiro, pô. quer Índio quer capitalismo, comer, quer picanha, iPhone e acabou, é. né? Os que estão agora em Brasília E fazendo querem movimento... preservar a cultura deles também, Sim, mas que com melhor direito. forma de preservar a cultura se você tiver um puta de um iPhone gravando suas canções Não, indígenas. e ele que tem que saber, Monark, Sim. não somos nós, que arrogância é Claro, essa? claro. Você chegar lá e falar, o cara é isso, o cara é aquilo. Sim, Eles sim. têm uma série de tradição. A gente resolveu preservar, ainda bem, que seja mantido, mas não quando vale para o meu interesse, Uhum. ou para minha claque, ou para o meu, sei lá, minha corrente ideológica. Acabou, mantém, né? Ser tradicionalista nisso. Uhum. Conserva a cultura deles. Por exemplo, na China, que você falou, apontou um problema, um dos grandes problemas da China que eu vejo é isso. Você tem uma junção de várias pessoas que um país milenar de vários tipos de cultura dentro daquilo tudo, onde vem um Estado comunista chinês, PCC, chinês, que quer igualar todo mundo. Não tem nada mais belo do que você ter essa multiplicidade de culturas. E o Brasil é feito assim, não é só indígena. Você Sim, pegar sim. o cara do norte é diferente do cara do sul, Pra caralho. de bairro. Sim, sim. São Paulo aqui. Te é falei, eu verdade. morava aqui do lado. Sim, sim. Isso aqui é um tipo de bairrismo. Uhum. Você pega aqui, as pessoas são queridas.
Onde eu moro lá na Zona Sul, o pessoal não me dá bom dia. Entendeu? Tem diferença. Tem os caras do Moema, tem um monte de coisa, né? Então, mas a gente precisa entender o que é o Brasil. Eu não gosto... Por que eu sou otimista? Porque eu acho que o brasileiro, de certa forma, despertou para tudo isso. E chegou à conclusão que ele tem um certo poder, principalmente de cobrar. Cobrar político. Tem que cobrar. Cobrar quem está no setor público. Aquele funcionário público que está atrás de um balcão, que nem te olha na cara, ele está errado. Sim. E você, como indivíduo, você tem que cobrar e você está correto. Você tem que cobrar delegado, você tem que cobrar o perito criminal. Ir para cima, porque os caras são do serviço público. Quem não quiser vai para iniciativa privada e aí fica lá questionando se está certo ou está errado. Mas na maioria das vezes é o contrário. O serviço público te trata como merda. Mas a gente precisa pegar isso como direito e entender que isso vale para todo mundo. Esse é o número 1, mas acho que tem muita gente que já entendeu esse movimento. O segundo é que, quando falta liberdade, de verdade, porque as pessoas acham que a gente está viajando é porque não está assistindo na pele. Então, eu não tenho como mensurar o que vale uma rede social para você. Ou para a senhora lá de 74 anos. Para mim vale dinheiro, então, vale alcance. Com o seu caso, até consigo. Eu consigo chegar num valor e pedir uma condenação. Mas, para algumas outras pessoas, vai ficar num direito subjetivo. Tá? Que eu acho muito mais grave. Porque esses não tem ninguém que vai militar a favor dessa dona de casa. Essa dona de casa vai ter que pagar um advogado e tentar reverter tanto a multa quanto a punição que ela está sofrendo, que, ao meu ver, é injusta, é ilegal, e vai ter que ainda contar com a boa vontade da justiça. Isso não deveria ser assim, não é para ela, é para qualquer um. Né? Eu também defendo o direito do outro lado esquerdista falar o que ele quiser e não ter nada censurado. Tá, a gente, no fim das contas, está defendendo o direito deles. Né? Assim, o direito comunista. Eu acho que o comunista tem que ter o direito de falar, eu sou comunista, eu acho o comunismo legal. Mesmo o comunismo tendo matado mais de 100 milhões de pessoas. Eu acho que ele tem o direito de apoiar essa ideia. Tem países no mundo que proibiu essa discussão. Mas no Brasil não é proibido. Embora houvesse uma legislação, uma jurisprudência, que se você me chamasse de fascista ou comunista e eu ficasse chateada com isso, tinha uma jurisprudência que me garantia que você tinha que provar que de fato eu era. Entendi. Só que isso deu uma caída, porque todo mundo é chamado de nazista, só que é um absurdo, hoje, né? Porque quando você quiser, de fato, chamar alguém de nazista, porque está com características de neonazismo, que é um absurdo, ou essas características de tirano, você não vai conseguir, porque o termo está mais que desgastado. Sim, hoje todo mundo é nazista, né? Porque não sabe. E pior que você vai perguntar, eu vi até um cara no YouTube, não sei quem é, que ele fez bem isso, né? Você acha que, sei lá, os bolsonaristas são fascistas? Acho. Então defina fascismo. São os que os Bolsonaro são. Entendeu? Sim, ele nem sabe o que é fascismo. Vida. Só que é algo muito pesado na história da humanidade. É por isso que eles usam essa palavra. Muito pesado. Tem poder, que né? Nem você ter a palavra de um ministro, que é o Fachin. A gente está mudando já de posição, para nem falar que a gente nem ficar chateado com a ausência de atenção. Né? O Fachin falar que ele considera o presidente Bolsonaro genocida, o ministro do Supremo falou, uns 2 anos atrás, falou. Caramba. Pô, genocídio é um crime sério. Depende de provas. Apresente o que, né? Um popular falar isso, eu até relevo. A mídia falar, já acho um pouco absurdo. Mas o ministro do Supremo falar... Recentemente, quando o Bolsonaro viajou para a Rússia, ele veio dizer que tinha hackers russos que poderiam interferir no processo eleitoral. Tá, paupado em quê? Porque se aquilo é uma notícia relevante, na posição que ele está, ele tem, não é a favor, é a obrigação dele de mostrar provas. Aquilo, porque aquela declaração dele, é que eu falo, interfere no processo eleitoral. Isso, achar que não, obviamente interfere. Então, tudo interfere. Então, se eles quisessem blindar do jeito que eles disseram que era para o teu bem, não fizeram isso, não teve essa blindagem. Então, a resolução que está em vigência é um absurdo. Só isso, para mim, já justificava o 142 para tirar esse poder momentâneo, porque você não tem instrumento legal de revogação dessa resolução absurda. Foi tentado por alguns parlamentares. Outra coisa, foi o Marcelo Van Hatten que falou isso, eu concordo, que o Congresso Nacional está fechado na prática. Porque só está funcionando, por exemplo, votação de orçamento. Sim. Mas não está funcionando as demandas que são necessárias ao povo. Pelo que eu sei, hoje à tarde tinha um movimento lá, X, nem sei direito, querendo ler uma carta. Congresso Nacional é a casa do povo. O povo tem que ter acesso. Então, estava bloqueado, não podia. Não podia. Por quê? Qual era? Sei lá, vão alegar segurança. Vão alegar o que eles quiserem para se proteger, entendeu? Sim. Tudo é ataque à democracia, tudo é ataque ao Estado. Só que é exatamente o oposto.
Mas, ó, isso mesmo que você falou, pra mim, é o que já era pra ter acontecido, né? Era. E não aconteceu. Então, por que vai acontecer? Por que você é otimista? Porque eu não vejo a minha esperança esse otimismo. por dias melhores e por saber que eu prefiro que tenha uma intervenção pontual. Por isso que essa movimentação de tanque nem é muito justificável, porque o mapeamento disso são 9 caras ali, 3 caras ali, 4 acolá, 2 ali. São coisas pontuais que está organizando o Brasil nessa desorganização. E eu não presumo, isso é uma verdade, que o Exército tem lá inteligência, tem GSI, tem a BIM, tem as forças lá para ter essa inteligência, se comunica com as forças militares. Por isso que o Sebastião Coelho, o procurador, desembargador, ele fez uma denúncia importante quando ele falou daquela reunião lá do ministro Alexandre de Moraes com os coronéis de PM, uma violação do Pacto Federativo, eu entendo também desse jeito. Se bem que eu quero falar disso, não, a eleição já passou, amigão. Porque você está chamando os caras aqui, tá estranho, né? Tá bem esquisito. Porque não é da competência dele. Sim, não, pra mim ele a gente precisa lembrar claramente... que essa competência seria do TSE, não tem nem no STF. Mas ainda no TSE, jamais. Porque a gente tem Tribunal Regional Eleitoral, os TREs, que nos custa bastante. Então, assim, no máximo, se o juiz do TRE quisesse conversar com o coronel específico até entenderia, entendeu? Mas não coaduna com a realidade. Foi um power move dele para falar assim, eu vou garantir que vocês estão falando que todo... vocês têm o exército, eu tenho os caras aqui. A polícia tá comigo, todo mundo veio aqui. Embora tenha divergência disso aí, porque dizem que os coronéis, não sei, mas os coronéis, se eles tiverem um pouco de sanidade mental, que acredito que tenham, eles sabem também que a profissão deles estará em risco se continuar essa zona. Você acha que policial quer treta? Você acha que policial quer torcida organizada, briga de torcida organizada de verdade todos os dias? Jamais. Não. O que é mais difícil para o policial lidar é com briga de massa. E é o que a gente está vendo isso acontecer, porque um grupo vai ficar contra o outro por conta de gente que deveria estar tomando conta para isso não ocorrer. E aqui eu estou falando de todo mundo jogando a culpa para geral. Então, o Congresso Nacional, ao meu ver, foi muito omisso. Tem uma série de medidas que deveriam ter feito e que poderiam estar fazendo agora, nesse momento que a gente está conversando. Cadê o ofício? Eu conversei com o Arthur Lira. Não quero saber da sua conversa, eu quero saber o formalismo. Cadê o ofício que noticia que 12 deputados, ou com mandatos que tiveram, que foram eleitos, que eles estão censurados? Isso é importante, eu quero formalismo. Por que eles não fazem esse formalismo? Não sei. Era fácil de fazer? Porque é mais fácil ir para a rede social, reclamar, e essa crítica vai ficar, porque eles são pagos para fazer. E olha, a crítica é para o meu lado, tá, gente? São os nossos parlamentares aqui que se diz direita. Está completamente errado. Pegar engajamento, porque aí a gente pegar o exemplo do Bolsonaro, neste momento o Bolsonaro não está nem aí para engajamento. O cara não está nem falando. É verdade. Então, ele não está preocupado com isso, porque ele percebeu esse exemplo de olhar e ver que ele está quieto. O silêncio dele, para mim, representa muita coisa. Então, se eu fosse parlamentar, eu ia estar pirado nisso. Eu ia estar querendo procurar meu direito em tudo quanto é lugar. O que representa o silêncio dele para você? Para mim? Primeiro, assim, constatação de realidade. Né? De ver aquele processo eleitoral, legítimo e ilegítimo, a gente nunca vai saber, eu não sei, espero que sim. Mas a dúvida dele... A gente já sabe, né? A gente não sabe se vai ser oficial. Se a gente vai afirmar muito, que supostamente a gente acha que sim, a gente pode amanhã acordar com uma ordem para tirar meu celular, que você não vai encontrar nada. Sim. Aliás, se quiser pegar, fazer o quê? Vai encontrar eu comprando maconha. Gente, nem beber eu bebo. Então, é bem chato o meu celular, já garanto. Não tem nada aqui que você vai... Nossa, não vai. Bem xoxo, nem perca seu tempo. Bom, mas a gente vai ter... Você fica com esse receio. Nenhum cidadão normal quer ter Polícia Federal pegando as suas coisas, claro. É o normal, gente. Só quer interagir com a polícia se for pra ela te defender, né? Não E, aliás, eu sempre, quando eu precisei da polícia, de qualquer forma, ela me serviu. Sim. Né? Mas eu sei que tem pessoas que têm experiência ruim com a polícia. Tá bom, vou melhorar. Essa é uma outra discussão. Mas, voltando aqui, falando do presidente Bolsonaro, o silêncio dele significa que ele teve essa... Né? E bateu agora, nele, me perdi, tipo, fudeu. Vixe, é o famoso porque ele estava na rua, tinha uma multidão atrás dele, essa multidão era organizada, mas também era desorganizada. Se ele chegasse numa padaria sem ninguém saber, vrum em cima dele. O 7 de setembro foi incrível, assim. Os dois, eu tive presente nos dois. Muita gente, mano. E você não vê na esquerda uma reação popular tão forte. Né? Não, e a organização de auto-organização, né? As pessoas vão porque elas querem. Porque elas estão comovidas por um movimento, né? E principalmente pela liberdade. Isso foi falado nas duas manifestações e, para mim, é o ponto mais importante disso.
Então, aí ele teve essa constatação de realidade. Talvez ele viu que o apoio... Não sei, só estou supondo, tá, gente? Não tenho conversa com o Bolsonaro. Bolsonaro, se quiser, me liga para me contar. Parece que ele não está conversando com ninguém, né? É, não. Então, quem está falando que tem informação é mentira. Porque pessoal bem próximo ali dele, ele não os filhos está dele falando. estão conversando com ele, não? Não sei, o Carlos Bolsonaro foi o único que se manifestou no Telegram, acho que depois ele levou para o Twitter, dizendo que uma determinada noite ele tinha dormido com o pai, mas que os dois não haviam dormido. O que, para mim, é um sinal de que existe uma preocupação de que não terminou a coisa. Não sou eu que estou delirando. Porque que não terminou a coisa, a gente está vendo na rua, né? É, exato. A própria população não deixou o assunto morrer. Sim. Por mais que tentativa de calar, de prender, de multar, o que fizeram com os caminhoneiros é um grande absurdo. Sim. Eu assim, me entristeço demais, Monark, porque caminhoneiro é um braço muito importante da sociedade brasileira. Então, é muita ingratidão com os caras. Ser caminhoneiro, a gente não tem comida na mesa, né? E esses caminhoneiros que foram pegos, a maioria autônomo. É autônomo. Então, eu assim, me compadeço, mas o pior é que não dá nem para falar, olha, vamos na justiça. Que justiça? Que justiça, é. Então, bem difícil essa situação, né? Eu não me compadeço tanto de ter bloqueado 22 milhões do PL, porque partido político, para mim... Ele nem tinha para ter fundo, tinha 13, né? Mas, assim, pela parte legal está completamente errado, equivocado, é empenhorável, você não pode fazer aquele tipo de penhora. Então, eu tenho que sempre preservar a legalidade do negócio. Se fosse no fora PT, que eles estão também não sendo ia punidos concordar. por fazer um processo totalmente administrativo previsto. Sim, e que tal. estava lá na resolução, né? Eles estão sendo punidos por cumprir a lei. É um grande absurdo, gente. É muito absurdo. É porque você só pode cumprir a lei que eles querem que você cumpra, né? Precisam... As Só leis que, que vão gente, então contra produz eles... manual aí pra gente seguir as leis. Mas ele tá quieto. E aí, qual que é o plano em ficar quieto? Então, porque aí pra mim ele só tá deixa quieto. todo E mundo aí esperando. todo mundo esperando a palavra dele. Ele realmente tem algumas opções de falar e uma das falas ser, pessoal, não vai dar. Eu vou enfrentar o que eu tiver aqui para enfrentar com a minha família, vou me exilar, já falaram que exilar na Itália, sei lá. Ou não, vou ficar aqui, vou enfrentar. É uma das possibilidades. E aí ele vai enfrentar o resquício político disso, ao preço que ele sabe, é calculado. Ele tem o negócio de falar, tá bom, eu estou aqui, e voltar para a fala, que foi dele mesmo, que eu só saio daqui preso, morto ou vitorioso no processo eleitoral. Falas dele, não sou eu que estou inventando. Então, ele pode se colocar nessa. Ele pode falar, não, vamos para cima, usar as Forças Armadas em um processo legal. Ele pode estar usando algo secundário que eu nem imagino, que eu não sei. Eu estou falando de coisas que eu sei. Às vezes tem outro mecanismo aí que não foi explorado. Tem outros campos de apoio ao presidente mensuráveis aí. Ele realmente, para certos setores da sociedade, ele fez um bem muito grande. E esse pessoal está por tudo ou nada. E eu entendo, porque é um pessoal ali que trabalha no Brasil. E esse pessoal aí... Então, eu não sei, são algumas possibilidades. E existe essa possibilidade até 31 de janeiro, que é o presidente oficialmente, aqui eu estou falando de lei, e tem esse processo que será um espantalho permanente num futuro governo Lula. O inquérito, você diz? Qual o processo? Não, um processo de permanente estado de impeachment, por isso que estão tentando mudar a lei de impeachment. Ah, sim. Um processo de permanente ilegitimidade, eu não reconheço esse governo como legítimo. Eu não me importo com o que esse cara está falando ou está fazendo, porque vai ser anulado em algum dia. E é algo que, pela sobrevivência, as pessoas vão cultivar e cultuar isso dentro de si mesmas. Isso vai eclodir num caos social mais para frente, de um tamanho catastrófico, para mim, muito pior quando avalio isso. Eu não gostaria de ver brasileiros passando por isso. Acho que a gente não precisa repetir a história de outros países, né, em relação acho que a gente não precisa derrubar o sangue de ninguém. Estou sendo bem clara aqui. Sim, de sim. ninguém, absolutamente ninguém. A gente tem um Estado aí, né, que deveria... Né? Então, eu vejo assim. Então, existem todas essas possibilidades. E uma outra coisa que eu vejo, que até o próprio Lula, quando ele chegar ao poder, como ele está com um problema de base, constatação também, dividido entre ele e o Alckmin, e grupos de poderes diferentes dentro da própria esquerda, né, eles estão divididos, não estão unânimes, tem os globalistas, tem os comunistas raiz, os guerrilheiros, os pistolistas, a treta deles. O sistema inteiro. O sistema, a treta que o cara deve favor para todo mundo, prometer um monte de coisa para a gente na campanha, não sei lá quantos mil ministérios, quantos cargos com o nosso dinheiro, mas vai ser uma gastança infinita. Então, aí o brasileiro vai ter a percepção de que o negócio foi para o beleléu, para o cidadão comum, que vai ter um monte de coisa que não...
já estava tendo por conquista de um Estado andando um pouco melhor, que muita coisa para melhorar, matava. Não estou falando que é só o Bolsonaro, não. Estou falando de várias políticas. A gente estava com uma história caminhando. superávit. Isso, exato. Que muito dinheiro internacional Inflação já tava saiu, diminuindo. constatação. Né? Quem é um investidor que quer ficar aqui no Brasil? Você é investidor, meu filho, saia. Eu digo, porque é verdade. Sim. Né? Ele vai enfrentar legislação trabalhista, que é pesada, tributária, que é pesada, é mais o caos social e instabilidade fiscal, ninguém vai ficar. Fora que nenhuma empresa vai ser privatizada. Então, e muita conta era feita e é feita em cima do dinheiro que entrar, né? Então, e não vai mais entrar melô a brincadeira. De coisas até que, ao meu ver, são completamente inconstitucionais. Mas para quem você vai reclamar? Né? Então, a gente vai ter que aceitar. Então, eu não sei até que ponto que o brasileiro vai ficar nesse eu vou aceitar. Porque o brasileiro, ele fica triste. Isso eu já acompanhei. O brasileiro aceita, fica triste, aí passa... Porque o brasileiro é assim naturalmente. Você que é selvagem, brasileiro raiz, você já enfrentou dengue, chikungunya, tudo na vida. Então, você está acostumado. É né, uma coisa assim... looping de merda. É um looping infinito. E achar que a vida de político não influencia essa vida é uma grande bobeira. Eu vou dar um relato pessoal para a pessoa se identificar. Meu pai morreu quando eu tinha 12 anos. E meu pai morreu infartado quando o Collor tirou a poupança da galera. E meu pai tinha aplicação chamava Overnight. E ele, na época, empregava várias pessoas. E ele já tinha problema cardíaco, tá? Mas isso foi a gota d'água. Porque meu pai... Eu lembro da cara dele chegando em casa. Sabe a sensação de pânico de alguém? Que eu presumo, tá? Que ele deveria estar pensando assim, como é que eu vou pagar esse pessoal? E para ele pesou muito. E meu pai morreu. E para mim, individualmente, foi um peso, assim. Tanto que eu não suporto o Collor. Collor, se você estiver me vendo, nem chega perto. Nem adianta falar para mim que você é de direita, esquerda. Você pode ser extraterrestre, pintado de ouro. Eu sei o que você fez e o que aconteceu com a minha família. Sim. Então, esse senso as pessoas têm que ter. Porque quando é para se proteger corporativamente, juízes se protegem, advogados não. Advogado está um para cada lado. Gostaria de ter isso dentro do direito, mas não temos. Mas professores, policiais e o povo? Cadê? Sem essa divisão? Porque o povo está brigando entre si. Monark. A gente precisa entender que a briga é a mesma. Mas o foda é que não é, porque eu posso morrer rouca, presa, sem rede social, com contas... Que nem eu recebi de um amigo, não vou expor porque... Mas um amigo, um influenciador, gente, que... Tem uns malucaços que tudo bem, também acho que ele tem direito, mas esse nem é. Ele teve a conta dele bancária bloqueada, assim, tipo do meu pai lá, só que de uma vez... Só que tá bom, ele tem os funcionários, como você aconteceu lá. Você sabe, você passou por isso no Flow, que você tinha coisa para pagar. Perdi todos os patrocínios, então, né? Não foi a lei... O dele tá bloqueado lá, ele tem o dinheiro. Imagina você ficar olhando. Eu tenho dinheiro. Não, é um absurdo. Né? Eu tenho dinheiro para pagar a galera aqui, para pagar minhas contas. Porque o Estado... Como que eu vou explicar aqui que eu preciso pagar meu condomínio? Aí você não tem o recurso para entrar. Então... Assim, se compadeça dessa situação, porque amanhã pode ser você. Pô, o Oswaldo Eustáquio, a história dele é muito, muito triste. É uma história de... a história de uma ditadura mesmo. Que pegou o cara, prendeu 3 vezes na frente do filho, deixou o cara paraplégico, torturou ele, quebrou os braços, o desembargador Sebastião Coelho, naquela audiência pública, o pessoal falou, não vale nada. Não, vale sim, para documentar pelo menos a história do Brasil, vai servir. Sim. Ele trouxe a lei de tortura e leu. E se você pegar a lei de tortura e ler... tem tudo a ver com isso que está acontecendo. Alexandre de Moraes, ao meu ver, você incorre no crime de tortura no Brasil. Porque tem a tortura física e psicológica. A psicológica, sem dúvida. Sem dúvida. Todo mundo está passando. Mesmo que você tenha sido efetivamente atingido, ou você tenha a probabilidade de ser. Que já todo é mundo tortura. tem a probabilidade Sim. de ser. Basta falar né? algo errado. Se você tiver consciência das coisas, não estiver num estado meio caçando borboleta, Sim. você vai saber que você corre o risco. E tem a tortura efetiva, psicológica. E no caso do Oswaldo que você apontou, a gente tem uma tortura física. Não, é um absurdo. O caso dele é um absurdo. Eu sei uma particularidade, não sei até que ponto as pessoas sabem disso, mas ele estava lá com aquele problema, né? Vamos pela versão oficial, que ele sofreu um acidente quando ele estava preso. E aí ele estava lá debilitado e de um grupo, que não é criminoso, tá, gente? De WhatsApp, de amigos, tem lá um dos melhores especialistas em coluna do Brasil, que se predispôs a ir, sem gastar dinheiro do Estado, socorrer o Oswaldo para poder ver, entender, porque ele na época, ele disse que ele tinha que fazer o exame ele mesmo. Não vou contestar a especialidade do cara. Arrumaram tudo, Monark. Passagem, tudo. Assim, o Estado ia ter gasto 0.
Eu acho que é um direito de qualquer cidadão, mesmo que estiver em prisão, estiver passando por algo assim, que tenha... Tratamento, claro. Né, Isso é assim, ser humano, uma né? coisa... Não, tratamento sim. E do SUS, né? Você tem esse acesso. Mas eu não gosto, até em outras decisões, de qualquer lado, que a pessoa está falando, olha, eu gostaria de ir para um hospital particular, me deixa eu ser tratado, porque é um direito, isso é um individual, entendeu? Que está além do crime que ele cometeu. Então, vale para o Oswaldo Eustáquio, mas vale para qualquer tipo de criminoso. Ao meu ver, se você quiser e se tiver condição de bancar essa parte particular, você deveria ter o direito, né? Sendo que o Oswaldo não cometeu nenhum crime. Tá. Ele só falou algo. Mas olha o absurdo. Quando eles chegaram lá, eles foram impedidos de entrar no hospital. Por quê? Porque sim. Porque eles não queriam a avaliação deles, provavelmente, né? Então, assim, eu não sei de fato qual que é a avaliação médica do Oswaldo. Mas o que eu posso presumir do que eu sei é que naquela época que coisas médicas, às vezes, você conserta ali, depois você não conserta mais, não sei se é o caso ou não, mas o Estado, porque quando ele entrou para o sistema prisional, então ele estava sob a tutela do Estado, ele acabou sendo violado. E impediram ele ter acesso a pessoas que se predisporam aí e, de fato, ali operar. Então, você tem vários elementos ali. Então, você pega essa lei de tortura, você vai enxergar, sim, tortura física, tortura psicológica, e o estado que as pessoas estão ficando, e a gente precisa calcular isso, porque mídia social, né, informação descentralizada, dá muito punch para você ficar até num estado de desespero. E não dá... Você governante, você juiz, você promotor, você que tem a responsabilidade objetiva e direta de cuidar de pessoas, que nem o médico tem essa especificação, né, da profissão, você não pode achar que isso não está reverberando na sociedade, porque está. Então, eu tenho conhecimento, e eu fico muito triste, não é com alegria, que muita gente me relata que está com processo de depressão, por isso que a gente está vivendo. Ou coisas mais sérias, até efetivas. E olha que eu considero depressão séria, porque eu já tive. Mas, assim, com pessoas que infartaram, que tiveram AVC, por conta disso. O pessoal lá em Brasília do acampamento, hoje me chegou conhecimento que estão tendo problema de leptospirose. Caralho. Fiquei sabendo de gente que teve pneumonia. Aí muita gente vai falar, mas eles estão lá porque... Tudo bem, mas você tem que entender que você é humano. E que a pessoa está fazendo isso porque ela não enxerga uma saída. Estão desesperados, né? Por isso que eu fico meio puto com o Bolsonaro quieto, entendeu? Porque ele não dá nenhum alento pra galera. Ele não dá. Ele abandonou as pessoas. A verdade é essa. Eu sei que a gente está num estado que é difícil avaliar, mas a história recente do Brasil vai colocar uma tampa em duas coisas. E uma delas eu fico muito triste, que é em relação às Forças Armadas. Porque você desmoralizar as Forças Armadas, você vai estar, de certo modo, fragilizando as nossas fronteiras, a defesa das nossas fronteiras, e a Força Armada já não tem moral. Sim. General, vocês já estão sem moral. Não por nós. Por processos aí, pessoal de 1964. No Estado vocês estão sem moral. As coisas que foi do passado. Então, vocês deixarem a população brasileira abandonada pelo que ele está sendo pleiteado sem uma resposta... Mas não é o Bolsonaro que tem que começar o processo? Então, eu te falei, tecnicamente sim, mas a gente já não está no estado técnico da coisa. Mas é complicado. Qualquer um que levantar a mão ali e falar... Eu, como cidadã brasileira, eu queria, tá bom? Pronto. Você tem documentado, porque militar não é idiota, da quantidade de pessoas que tiveram rotativamente na frente de QG. Isso importa. Ontem foi aberto, eu nem sei se isso é normal, se é anormal, mas foi aberto lá para civil se registrar no site do Exército. A quantidade de pessoas, eles têm um número ali. Eles têm como mensurar de brasileiros que não deveriam nem participar de algo assim, se alistando. Mas isso quer dizer o quê? Que você confia primeiro na instituição, que você vai se alistar em algo que você não confia. Claro, Por exemplo, hoje eu jamais seria, hoje e nunca, mas o que antigamente seria uma honra, um jurista chegar numa corte suprema, hoje, para mim, jamais eu iria. Então, porque eu tenho zero de confiança na instituição. Pode crer. Né? Eu não faria parte daquilo. Estou lutando para o negócio voltar para a normalidade. Sim. Entendeu? Complicado, viu? Complicado. A gente só ficou no chororô, gente. Pelo amor de Deus, as pessoas não se matem, não fiquem tristes. Não, no final das contas... Mas é realidade. Sempre tem uma solução. O Brasil não vai acabar também, né? Não, porque eu disse também que o brasileiro é muito criativo para dar soluções que a gente nem imagina. E eu sempre acho que de crise a gente vai surgir uma coisa legal. A gente sobreviveu 8 anos de Lula. 4 de Dilma. 4 não mais, né?
quase 6 de Dilma. A gente sobreviveu tanta 4 coisa. de Fernando Henrique Cardoso por na conta também. Eu não acho que vai ser agora que o Brasil acaba, não. Eu acho que o Lula sendo presidente não é o fim do mundo. Vai piorar muita coisa, vai dar muita merda. Eu não consigo imaginar brasileiro sem Congresso Nacional efetivo, porque é isso que está falando. Mas faz anos que a gente está sem Congresso já. Mas agora vai ser muito pior, porque a gente tem os censurados legitimamente pelo sistema, a gente tem essa via que o Lula está fazendo aí de orçamento, para ter dinheiro, não precisar do Congresso, porque a forma petista de governar sempre foi com dinheiro público livre para ele negociar. Ele está retomando esse patamar, porque foi feito travas legais e essas travas estão sendo ignoradas. Revogação de reformas importantes, não fazer reformas que são importantes para o país. O Bolsonaro também não fez, né? Tá bom, mas aí, pelo menos você falava, você tinha coisas que... Pandemia... Coisas que realmente mudaram o processo. E para pior, aliás, ministros do Supremo, eu quero fazer uma crítica importante. Eu cansei das audiências que eles têm lá de voto virtual. Queiram, favor, voltar, porque eu sou uma das pessoas que acompanham o voto deles, que eu quero saber direitinho o que eles estão pensando, se depois eles vão dar o que eles estão votando conforme o pensamento deles. Eles não falam mais agora? Isso é dever deles. Entendi. Eles estão fazendo só virtual. Agora eles só... No Twitter eles falam, mas no tribunal eles ficam quietos. É muito confortável essa posição, entendeu? Tem gente que fala, pela celeridade. Não é pela celeridade processual. Eles têm uma equipe gigantesca, então trabalhem. Mas eu quero ver o votinho completo, vocês debatendo entre si. Mesmo que for de mentira. Sai umas pérolas, né? Como o da Carmen. Como no passado, lembra? Você tem pitadas de psicopatia. Mesmo que seja falso, mas foi uma frase dita do Barroso para o Gilmar Mendes. Pode crer. Não fui eu que falei, viu? Eu tô bem desesperançoso, viu, com solução lá. Eu não acho que o Exército vai fazer nada, não. Eu acho que eles não tem respaldo para fazer isso aí. Respaldo internacional, sabe? Mas não precisa de respaldo internacional. E se colocarem 1 bilhão de sanção aqui no Brasil? A gente tem o exemplo da Ucrânia. E não tem como colocar... A gente tem o exemplo da Ucrânia. Não, mas o exemplo da Ucrânia é que foi tentado sancionar a Rússia para proteger a Ucrânia e não funcionou. Pode ser funcionado parcialmente. Mas destruiu um pouco da Rússia, né? A Rússia se fudeu muito. Mas parece que ela estava no cálculo. Agora, o Brasil não é a Rússia, né? Mas o Brasil tem uma coisa muito importante, a gente sabe disso. A gente produz alimento para boa parte do mundo. Então, você tem como negociar isso aí. Ninguém é idiota de vir atacar o Brasil de forma territorial. Ninguém é idiota ao ponto de acabar com o nosso agronegócio. A esquerda vai tentar, mas não tem como. Se bem que parece bem a agenda dos globalistas para diminuir o alimento parece do mundo, coisa muito né? de maluco, né? Parece que é o que eles querem fazer, né? É muita maluquice a gente pensar isso. Parece papo de chapéu de alumínio, mas existe, essa teoria. Eu não sei se é chapéu de alumínio quando o Macron, que é o presidente da França, está falando com todas as letras que eles querem uma ordem unipolar que domine o resto do mundo. Ele falou, cara, como que ele... Você tem diminuição de produção agrícola em vários países sem ser justificado. Falando lá do CO2, lá do gás carbônico. Os caras diminuindo a quantidade de vaca porque a vaca tá peidando e tá causando aquecimento global. Então, já faz parte dessa agenda globalista de todo mundo ir pro brejo. Nós seremos atacados depois dessa fala por aqueles que têm a franja na metade da testa. Sim, mas vai lá, procura o Fórum Econômico Mundial. Questão vai de ver realidade. Vai ver o que é o... Esqueci o nome dele. Schultz, né? Eu queria falar Olaf Scholz. Não é esse, é o cara da Alemanha. Schwartz, não. Tá bom, tem gente. Um nome, procura aí o cara. Inclusive, ele tem, para a pessoa falar que é bem maluco, ele tem uma faculdade, e quem fez parte dessa faculdade, que eu sei, de 2 brasileiros, foi Luciano Huck e aquele do Sul que foi eleito. O Leite. Interessante. Dizem que eles fizeram essa escolinha aí. Sim, mas ele fala lá, vamos ter uma crise econômica mundial, nós temos que proteger a Europa, que é o jardim... Inseto. Eles falam, a Europa é o jardim do mundo e o resto do mundo é a selva. Como se o resto do mundo fosse um bando de bárbaros. Como não? É assim que nós somos tratados. Pois é, e assim, como eles pensam, eles falam isso com todas as letras. O cara é, o maior representante do Fórum Mundial Econômico lá, que é uma puta organização que une trilhões de dólares em fundos e o caralho. Que estão lascados e estão se achando. Porque a indústria que sustenta a União Europeia, a indústria alemã, ela não vai ter energia para se sustentar. Ainda mais no inverno. Então a União Europeia, porque a energia é para a indústria também, não é só para o aquecimento das pessoas. Então, vai uma crise gigante. E no inverno aumenta a demanda, que vai aumentar o preço na indústria. Eles estão pagando de galo, de galinha, sei lá,
pra nós, pra cima de nós, entende? A gente tem as nossas tretas. Para que eles já são ultrilionários. Os caras são ricos. Os globalistas. Eles são amigos de todos os ricos. Eles têm exército privado e o caralho. Eles controlam várias coisas que pra nós é de suma importância. Eles são intocáveis. Então, mesmo que dê uma merda na Alemanha, eles não vão sofrer. Eles vão estar comendo caviar e lagosta lá. É o famoso vamos pregar para vocês o que vocês devem ser, mas aqui dentro da minha casa a gente é tudo tradicional, vive o patriarcado, que você vai ver, a família deles é gigante, né? Pai, mãe, tudo, um monte de filho, porque eles têm que dar continuidade. Uma bela de uma hipocrisia, mas a gente está vivendo isso. Só que esse papo a gente deveria estar tendo sem estar com esses problemas tão cruciais e tão pequenos, que eu vejo solução simples, de forma legal a ser construída, porque é só voltar à normalidade das nossas leis, não precisa criar lei nenhuma, revogar algumas e pôr esse pessoal que está fora da casinha para cumprir o que tem que ser feito. Por dentro de uma outra casinha. Você vê, é simplista, mas é muito complicado pela circunstância política do momento, que é um absurdo, porque não deveria se confundir os universos. Sim. Só sei que no próximo mês vai ser interessante, né? Os próximos dias, né? É porque tem a diplomação, né? Eu quero ver o que vai acontecer. Vamos ver. Você tá otimista, eu tô pessimista, eu acho que já foi pro brejo mesmo, vai dar merda. Mas vai saber, né? Vamos torcer. Tomara que tenha alguma solução que não acabe também num golpe militar e num governo militar. Porque eu quero golpe militar e governo militar, eu jamais estou pregando. Eu estou falando algo pontual para consultar aquilo, mas que fique claro. Não eu não quero essa pecha para mim. Mas tem gente pregando isso e eu não acho que essa é a solução. Não quero os militares dominando o Brasil. Eu quero que os ministros sejam postos no lugar deles. Ministro, isso. E alguns na cadeia. Eu também acho, assim, que sejam apurados crimes. Tem indícios. Não precisa ficar muito tempo na cadeia, fica um ano na cadeia. Faça a apuração e a punição que está na lei, Monark. Sim. O que está na lei. Nada sem invencionice, é isso. Sim. É isso que tem que acontecer. Que responda. Com certeza, até acho que pode ter a menor pena prevista na lei. Só para ter uma pena, só para eles falarem assim, não dá para você ignorar, rasgar a Constituição e ficar rindo da cara do brasileiro. Até para dar exemplo, né? Para isso que não virar uma baderna completa. É isso que está faltando, exemplo. Fabiana, tem uma pergunta. Vamos levar para a galera trazer as suas opiniões para cá, para a mesa. A pergunta é do Silvio Parreira. Ele falou o seguinte: o que vocês acham do Roberto Jefferson? Xandão também está negando atendimento médico a ele, sendo que ele está anêmico. Então, o que eu falei que serve para qualquer pessoa. Continuo defendendo. O Roberto Jefferson realmente tem uma situação de saúde bem complicada. É um senhor, então, até pela idade dele, ele teria direito a ter um tratamento específico, mais cuidadoso. Aí fica aquela briga que tem hospital lá da penitenciária que cuida do que é especificamente, e eu duvido. Independente do que ele fez, os últimos atos dele eu discordo completamente. Acho que ele falou muita coisa, mas crime de opinião ainda não é crime no Brasil, mas o restante ele deveria, né, ele acabou fazendo... Ele era mensaleiro, né? Não, isso ele já pagou. Ele já pagou? Do ponto de vista legal, então... ele já cumpriu, do mensalão. Ficou preso. Mas o que ele fez lá, que ele atirou, o que ele fez... Isso é loucura, né? Então, mas aí você tem que analisar tudo mesmo. Ele foi laudado, ele estava realmente, porque... O que me indica ali, eu tenho que presumir que ele não estava no estado normal dele. Não defendendo ele, porque qualquer pessoa que está fazendo aquilo, no mínimo, tem que passar para um psiquiatra, entendeu? No mínimo. Então, assim, eu acho que deveria ser assistido de forma abrangente, porque o Estado tem obrigação, não é nem favor, e dá o direito dele, da família e tudo mais, e da defesa, porque eu sei que a defesa do Roberto Jefferson sempre teve os mesmos problemas que a gente falou, eles tiveram muito, eles subiram também para a Corte Internacional. Só que, assim, as falas dele, no momento que nós estamos, gente, não façam isso, porque ele não pediu, é crime, né? Mas é que a gente está num momento complicado. Sim, ele meio que pediu para que acontecesse aquilo, né? Mas é isso, eu não acho que tinha que ter acontecido nada com ele, por ele ter falado coisas. Não, falado Agora, não. Tá com a granada na polícia, eu acho que você merece ficar preso. Aí você tem as penas normais, né? Sim. Mas também tem o alívio normal penal, que é pela idade, pela condição. Provavelmente, se fosse outra pessoa que não estivesse nisso, estaria com uma tornozeleira eletrônica preso em casa, porque é isso que diz a justiça. A gente tem criminoso muito severo, tipo, nem sei a situação atual do Abdel Massif, do João de Deus, mas são pessoas nesse nível aí e que tiveram, sim, prisão especial, né? Tem a tornozelinha agora, né? Estuprou um monte de gente. Mas não sei como eles estão, mas é o mesmo exemplo. Inclusive, o João de Deus, ele era recebido pela Dilma e pelo Lula, né? E pelo Barroso. E é interessante isso aí, hein? Não tô querendo dizer nada com isso. Mas diga-me com quem andas, que eu te direi quem és, né?
Fabiana, obrigado. Obrigado por ter vindo aí. agradeço. Foi excelente o papo. Quer deixar algum link, alguma coisa assim? Ó, gente, eu tenho um canal também no YouTube. Eu voltei a fazer as minhas lives no canal. Legal. Chama canal Fabiana Barroso. Eu faço live assim, do nada. Eu fico lá conversando com a galera bem informal. Tento passar essa esfera do direito da melhor forma possível, sem nenhuma coisa chata da aula do direito. Sem juridiquês. E tentar pôr as pessoas numa coisa concreta, entendeu? Pé no Eu chão. não vendo aquele otimismo bamba maluco e também não vou pregar um pessimismo porque, naturalmente, eu tenho que olhar uma saída, né, para as pessoas de uma forma geral. Então, isso eu me proponho a fazer. Tem outro programa que eu queria também deixar aqui, que eu participo, que chama Resumo da Ópera. Também é um canal no YouTube. Ele tem, talvez saia do YouTube, mas, por enquanto, ele está no YouTube. Sou eu, a Cristina Grêmio, a Rose Rocha e o Bernardi. A gente está fazendo esse programa todos os dias, das 17 às 18 horas. Hoje eu não fiz porque eu vim aqui. Obrigado. E a gente está fazendo, a gente não concorre com a Oeste, é um pessoal que saiu da Jovem Pan e está fazendo isso na mesma vibe de informar. Então, Legal. se inscrevam lá e seguir nas redes todas, né? Eu estou precisando de ajuda lá no Instagram. E no Twitter, a gente já tem um batalhão, eu sou twitteira e tô pronta pra briga. Pra Da hora. treta. O Twitter você tá bem popular Eu lá no sou Twitter, bem, né? né? Tá, Sou. tá grande, eu vejo lá. Você é bastante engajado. Sim. Legal, Fabiana. Muito obrigado, Eu que meu. Foi agradeço, excelente o Muito papo. obrigada. Vamos torcer para que você esteja certo e eu você esteja errado. Tá bom. Combinado. Eu torço muito. É pelo bem do Brasil. né? Não, seria o melhor que você esteja certo. Mas, Senão a gente vai chorar junto. vamos ter que chorar na cadeia, né? Espero que não. Levem cigarros para a gente ter Eu gosto poder de de chocolate, barganha lá. gente, tá? Não, o cigarro é pra trocar com os presos ali, pra gente garantir É nossa verdade, segurança. esqueci disso, né? tá vendo? Eu não sou nada, eu sou a mané mesmo, não sou nada Mas você malaca. tem, faculdade e tal, você vai pra prisão bonitinha. Tão Eu que vou mudando ficar... isso. Estão mudando, né? Nada é garantido, gente. O passado não é garantido. É isso. Obrigado, Obrigada. galera. Tchau, Até mais. gente.